Pisca, já é quarta-feira, dia de quarta séries, aqui no canal Ler Até Amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos, bebês. Hoje eu vou trazer pra vocês a série, sim, a série do Zodíaco, que vocês pediram bastante, em 3 episódios, e eu já tô sentindo que vai ser sofrida essa série, vai ser sofrida pra trazer essa série, porque são muitas informações, então não sei se todas caberão em um vídeo, mas eu tenho esperanças que sim, e as britadeiras que cantam e cantam sem parar. Então, fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu sempre dou um jeitinho de repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Acredito que assim como o Jack na Inglaterra, o Zodíaco ele vai acabar se transformando mesmo em uma lenda. Assim que o documentário Que Quem Fala é o Zodíaco foi lançado na Netflix, muitas pessoas se perguntaram, será que a Netflix conseguiu revelar quem seria o Zodíaco? E a verdade é que o que a gente vai encontrar nesse documentário é tudo uma questão de ponto de vista. E se essa história que eles estão contando for real, e se todas essas coisas fizerem todo o sentido do mundo, o DNA comece a aparecer, coisas comecem a aparecer ao longo do documentário, é bem possível que sim, que eles tenham encontrado o Zodíaco. Só que a questão toda é que se isso for verdade, nunca houve uma pessoa tão perigosa que brincou com a polícia, que brincou com a mídia e que ninguém nunca conseguiu encontrar. O que aconteceu foi uma investigação ruim e talvez também uma época que não ajudasse muito, não tivesse tanta tecnologia para conseguir chegar no encalço do verdadeiro Zodíaco. E com o passar do tempo, essa tecnologia chega. Novas histórias chegam, principalmente aí quando a gente para pensar no ano e percebe que, na verdade, o Zodíaco provavelmente, muito provavelmente, não está mais vivo, até mesmo pela quantidade de tempo que já se passou. Então a questão toda do Zodíaco sempre foi uma questão de ponto de vista, de você tentar entender nas entrelinhas, porque essa sempre foi a intenção dele. Agora a gente não sabe se a investigação foi ruim ou se de repente o cara era muito bom. É como você olhar para essa minha blusa, a minha windsuit, e tentar descobrir se ela é verde ou se ela é cinza. Eu não sei porque eu pensei nisso, mas essa blusa sempre me dá essa incógnita. E como nós estamos na Black Insider, eu estou aqui aproveitando esse gancho para avisar vocês que as peças best-seller da Insider estão com descontos especiais no site, mas muito especiais mesmo, o que normalmente vemos o contrário quando se trata de Black Friday. Normalmente as pessoas colocam as peças menos vendidas com desconto, mas na Insider não. Na Insider você vai ter o melhor com o melhor desconto, com peças podendo chegar a até 40% de desconto. E como isso pode acontecer? Com o meu cupom, que é o cupom JOYCEBF, mas eu já vou te explicar que você nem precisa digitar muita coisa, é só você ir direto no link que fica na descrição, junto também com o modelo dessa blusa e também a cor dessa blusa, mesmo que eu ainda tenha dúvida se ela é verde ou se ela é cinza. Mas o que eu posso dizer com autoridade é que ela sim cumpre com o que ela promete. Ela vai dar para você durabilidade, uma vez que ela não desbota nas lavagens, então ainda por muito tempo vai perdurar essa dúvida se ela é cinza ou se ela é verde. Elas também desamassam no corpo, tem um tecido que é bem respirável, um tecido bem confortável, um tecido que ajuda a manter, regular a temperatura do seu corpo, fazendo assim com que você tenha um controle melhor do seu suor, ele evapore mais rápido e ainda é hidrorrepelente. Indico muito para você que quer conhecer a Insider que você invista em um kit. Os kits, tanto femininos como masculinos, eles são ótimos para você conhecer a tecnologia, a qualidade e também o diferencial dessa marca incrível que eu amo de paixão. E vestir mesmo, vestir a camisa. Se ela for uma camisa que desamassa no corpo, é versátil, não desgasta, ainda tem controle de odor, não fica difícil eu vestir essa camisa e tenho certeza que você também vai amar vestir essa camisa. Então entra aqui no meu link, escolhe as suas peças e depois conta pra mim como é que ficou a peça e o que você achou das suas peças. Tira uma foto, me marca nos stories. E eu agradeço a vocês, agradeço a Insider e não esquece, tá? Pra vocês, essa blusa é cinza ou é verde? Por favor, me ajudem, porque eu não consigo entender. Às vezes eu acho até que ela é um verde com cinza e marrom. Eu tô ficando meio maluca
tentando descobrir qual é a cor dessa blusa. Me ajuda nessa aqui embaixo. E não esquece de aproveitar os descontos incríveis dessa Black Friday da Insider ou Black Insider, se você preferir. Bom, acho que o melhor jeito de contar essa história pra vocês é começar do começo mesmo, tá? De todo o começo, de 1961, em uma cidade chamada Atascadeiro, quando um professor é apresentado em uma escola aparentemente primária, porque nós estamos falando de pessoas que tinham pouca idade, ali de 7 a 9 anos, e esse professor teria sido o primeiro professor do sexo masculino que esses pequeninos tinham visto, e automaticamente ele ganha a simpatia desses garotos. Esses garotos eram os garotos Seawater. A família Seawater tinham acabado de se mudar para essa cidade porque o pai deles estava preso em um hospital psiquiátrico. Por que preso em um hospital psiquiátrico? Porque o pai achou que ele podia viajar ali dentro das roupinhas da filha dele de 7 anos de idade, e o que aconteceu foi o seguinte: a filha foi lá e acabou denunciando o pai, e o pai foi para os tribunais e acabou ali recebendo a seguinte sentença: bom, ele pode ter algum tipo de problema, então ele precisa de alguma ajuda psiquiátrica. E em 2024 a gente conhece como PED, e tenho certeza que em 1961 também era isso, né? Mas eles decidiram colocar ele no hospital psiquiátrico. Quando em um hospital psiquiátrico, quem acaba ficando sozinha é a senhora Phyllis, a esposa dele, a senhora Phyllis Seawater, que estava grávida, então não tinha muito tempo, provavelmente que esse homem que se chamava Paul estava preso, né, porque teoricamente se ele tivesse preso há mais tempo ela não poderia estar grávida dele, e ela estava esperando o 7º filho, ela já tinha 6 filhos, e na barriga tinha mais um no forno, então são 7, né, 7 é uma quantidade grande aí para você tomar conta enquanto seu marido está respondendo em uma instituição psiquiátrica. Seria basicamente isso. Esses irmãos, eles são sim as personagens principais, mas de uma forma, claro, que eles não são personagens. A história que eles estão contando é uma história real, mas assim, são o foco também dessa história. Também temos mais 2 pessoas que acabam sendo o foco dessa história. Uma é o senhor Arthur Lee Allen, também conhecido aí como um dos principais suspeitos de ser o Zodíaco, foi o principal suspeito por muito tempo e talvez ainda seja até os dias de hoje um dos principais suspeitos. Mas também vamos ter um homem chamado Robert Grisham, que é o homem responsável por escrever o livro do Zodíaco e pesquisar sobre o Zodíaco por 50 anos, a ponto inclusive de fazer parte ali, o livro dele ter sido utilizado como base para se fazer o filme que se chama Zodíaco, do David Fincher, sim, o mesmo diretor do Clube da Luta. Então ele decide fazer esse filme, chama esse Robert, que eu vou contar a história dele para vocês, desde que ele era praticamente assim, ó, um cartunista bebê do São Francisco Chronicle. Sim, ele era assim um cartunista e de repente ele se torna um dos maiores pesquisadores aí sobre o Zodíaco. Não tô dizendo que ele é o maior, não tô dizendo que não tem melhor, eu tô dizendo que ele é um grande pesquisador e faz isso há 50 anos. E ele foi contratado para não apenas dar-lhe a história, né, colocar-lhe a história dele para ser contada no filme, mas também ele foi fazer todas as viagens e em todos os lugares junto com o diretor do filme. O livro dele foi lançado em 85, então tem aí um tempo grande, e ele já foi ali colocando alguns elementos que ele foi descobrindo posteriormente. Mas aí essa questão toda já vai ficar um pouco mais para frente, então precisamos dizer que temos todas essas pessoas de peso. E aí a gente vai ver muita referência no cinema, muita referência em livro, muita referência também até com os policiais que tentaram investigar o Zodíaco. Sim, parece que tem um deles aí que acabou também ganhando um filme, tá aparecendo aqui, porque eu não vou conseguir lembrar tudo isso, mas é importante, tá? Esse caso acabou se tornando bem importante e, sinceramente, os jornais ganharam dinheiro pra caramba com essa situação toda, com uma história que vai ficar um bom tempo aparecendo nos jornais e despertando bastante, mas bastante mesmo, a imaginação das pessoas, o medo das pessoas também. Quando a gente fala do Zodíaco, parece que é uma coisa muito centralizada, mas não é. Esse cara se deslocava, então a gente vai ouvir muito a cidade de Vallejo, nós vamos ouvir muito outras cidades também, outros vilarejos, praias, então são lugares aí assim perto, um pouco perto, mas ao mesmo tempo também não é na mesma região, ele sim se deslocava, o que ajuda inclusive o Robert a entender muita coisa aí sobre esse tal Zodíaco, que pode ou não ser o Arthur. Mas antes a gente tem que conhecer o Arthur, né? Como o Arthur foi parar nessa família Seawater. E vamos lá. Como professor, como é que ele era? Será que ele era um cara tranquilo? Ah, ele era um cara muito tranquilo, porque ele era um cara muito grande, ele tinha assim um ar de poucos amigos, sabe aquelas pessoas que
pode gerar nas pessoas um certo desconforto, e o impressionante é que ele sabia disso. A gente não sabe do direito do passado dele, ele não foi uma pessoa que falou ou registrou o passado dele, de certo modo, ele registrou muita coisa, mas o passado ele não registrou. Segundo o que vamos saber futuramente, parece que ele tinha uma família, mas ele não se dava muito bem com ela, então não sabemos, né? Não sabemos, ele era um cara grande, ele era um cara estranho, na verdade ele era um cara estranho, mas ao mesmo tempo também, se a gente parar para pensar, depois vão passar aí pessoas muito mais estranhas, né, que possivelmente esse Zodíaco, porque poucos lembram, mas o Zodíaco veio antes do Manson, do Gacy, do eliminador da ponte Golden State. Eu lembrava de tudo isso? Não, talvez o Manson e o Gacy, mas da ponte Golden State eu não lembrava. Soube também, lembrei disso com o documentário. Nessa escola ele sempre estava na companhia dos alunos, muitos alunos ali, tanto os dele como os que não eram dele também, e todo mundo assim apreciava muito vê-lo pular na piscina. Que esse professor também era um campeão de salto ornamental. Então ele sabia fazer assim acrobacias incríveis quando ele estava no trampolim e levava a criançada ao delírio. E era muito estranho. Segundo os meninos, eles contam que ele era um homem que parecia desajeitado, ele era um homem que parecia assim muito grande, né, muito grandalhão ali perto das crianças. Principalmente quando a gente é criança, a gente tem essa impressão de que todo mundo é muito, muito, muito grande. E quando ele chegava ali para fazer, enfim, o tipo de salto ali que ele fazia, ele parecia ser outra pessoa, parecia que ele tinha domínio, ele tinha, na verdade, domínio total do corpo dele, e era como se ele fosse uma verdadeira estrela. Então isso era uma coisa que ele sempre se esforçava bastante para aparecer. Ele queria aparecer uma estrela, talvez ele quisesse aparecer, mas ao mesmo tempo não ser descoberto. Eu acho sim que esse pode ser um ponto que quase todos eles, todas as pessoas aí que a gente pode entender como sendo um psicopata que foi estudado e provado que é um psicopata, eles têm esse dilema. Eu não quero ser pego, mas eu quero aparecer de alguma forma. E o Zodíaco foi um desses. Não dá para saber se um dia saberemos quem é o Zodíaco. Aparentemente parece que isso pode ser possível com esse documentário, mas não é uma certeza, já vou adiantar bem de cara. Mas depois de assistir também, as dúvidas elas começam a ficar bem poucas, quase assim nulas mesmo. Mas vamos continuar aqui. Esse professor tentava ensinar para eles diversas formas de comunicação, mas diversas formas de comunicação. Então ele levava os animaizinhos de estimação dele lá, um sapo, sei lá, uma calopsita. Eu tô chutando aqui, tá? Porque eram vários animais pequenos. Ele levava para a escola ali. E o sapo, por exemplo, o sapo realmente ele levava, o sapo tinha um nome ali e tal. E ele sempre trocava uma letra do nome do sapo, do nome do bichinho, ou até mesmo da palavra sapo. Como se de repente ele usasse um O no lugar do A, que faz o Sa, e ele ia ensinando para os alunos essa troca de letras, que eles fossem entendendo algumas coisas que no início pareciam charadas. Então ele foi puxando os alunos a entender um tipo diferente de comunicação, que seria como se fosse uma comunicação codificada. Ele começou a colocar códigos ali na lousa, então começou a colocar várias coisas de pouquinho em pouquinho, ele foi ensinando os meninos ali a se comunicar quase que com uma linguagem própria, uma forma própria de se comunicar, e foi ensinando isso aos poucos. E ele sempre ali também mostrava alguns significados interessantes e acaba falando sobre o significado também do que seria uma bola, ali um círculo com uma cruz dentro. Estranho, né? Porque esse depois vai ser um dos elementos da assinatura do Zodíaco. Bom, então não precisa dizer que esse era um professor que toda criança quer, né? Todo mundo quer um professor que não seja aí tão chato. E a questão é a seguinte, ele não era. Ele era um professor muito legal. Inclusive, a Connie, que era uma menina aí, né, com um pouco mais de 7 para 8 anos, ela precisou de aulas extras e a mãe dela permitiu que ela tivesse aulas com esse professor. E pelo que tudo indica, na casa do professor. Porque a narrativa dela é a seguinte: eu acabava levando as aulas até mais tarde, acabávamos ficando em aula até mais tarde, e ele me levava para casa e fazia isso porque era tarde, e ele tinha medo que acontecesse alguma coisa comigo. Então eu acredito que era na casa dele, porque senão ele iria levá-la na casa dela, por quê? E aí o que aconteceu foi que a senhora Phyllis começou de repente a enxergar aí o senhor Arthur com outros olhos. E aí um dia ele fica para jantar, outro dia ele fica para jantar e ele já começa a lavar a louça. Ele não gostava de muitas fotografias, ela adorava fotografar e tira foto aqui, filma coisa ali, tá todo mundo se divertindo, que legal. Temos aqui o professor que ao mesmo tempo tá se mostrando um ótimo pai. Aí uma grande questão para esses irmãos, porque esses irmãos eles tinham carência de um pai decente, tá? Um pai decente mesmo, porque
Ali parece que não ficou em segredo o que aconteceu com a irmã, o que o pai fez. Então, era uma situação complicada. De repente, em algum momento, aquilo ali fez sentido para eles. Eles tinham um homem à mesa, né, ali para poder conversar e ser legal com eles, ali fazer um papel que de repente eles imaginavam que seria um papel de pai e que esse cara estava fazendo. Essa era a verdade. Ele estava fazendo, ele fazia isso muito bem. Ele fazia isso muito bem porque ele já estava preparando esses meninos para o que ele queria no futuro, né, para o que ele poderia querer no futuro. Não fica explícito se a senhora Phyllis logo no começo começou a ter relacionamento com ele, um relacionamento ali amoroso, depois até tem algumas partes em que isso fica assim demonstrado, mas no começo parece que não, eles eram só como se fossem bons amigos. Só que aí a gente tem que lembrar o seguinte, essa narrativa tá vindo da cabeça de pequeninos e pequeninos não conseguem ficar de olho em tudo, então a gente não sabe o que acontecia de repente quando os pequeninos iam dormir, né, o que acontecia no quarto da senhora Phyllis. Só que acontece que o tempo vai passando e esse homem vai se distanciando aos poucos, mas antes ele sempre passeava com os meninos, levava os meninos para lugares muito legais, sempre era muito legal passear com ele e ele tinha uma preferência pela Connie, ele gostava muito da Connie, dizia que a Connie era linda e tinha uma coisa assim totalmente ali meio que, né, enfim, esquisita com a Connie e a Connie achava legal, porque ela dizia que quando ela estava em casa, ela se sentia uma empregada, ela tinha que fazer de tudo, e quando ela estava com ele, ela era a que ganhava mais mimos, mais doces, mais atenção, então ela gostava muito dele. E lembrando, tá, ele estava de fato pegando o lugar do pai desses meninos. E agora que nós vamos para um lugar chamado Vallejo, mas em outro momento do tempo, no ano de 1968, para o primeiro casal do Zodíaco, o Zodíaco de verdade. Vai ser a primeira vez que o Zodíaco vai ser apresentado ao público com o seu feito, né? O seu feito que vai deixar as pessoas apavoradas e depois, logo em seguida, ele vai agir de novo. Então a gente tem que prestar bem atenção, porque isso aconteceu no dia 21 de dezembro de 1968, em uma estrada que era muito conhecida por ser uma estrada em que jovens gostavam de duas coisas, ou de fazer racha ou de namorar, porque era uma estrada assim, totalmente inteirona, assim, super lisinha aí, e acabava num lugar escurinho, então não tinha muita iluminação, não tinha iluminação de poste ali na região, então você precisava ter iluminação do seu carro. Então eles gostavam de fazer racha e gostavam de dar uma namorada. E aí que dois jovens vão decidir dar essa namorada. Esses jovens seriam a Betty Lou Jensen e também o David Faraday. Os dois estavam juntos no carro quando, de repente, eles acabam sendo atingidos e de uma forma assim que eles não conseguem perceber de onde veio, porque afinal de contas estava tudo escuro. O carro é encontrado na estrada no dia seguinte, que é quando vem a notícia do que tinha acontecido com eles, que eles teriam sido assassinados e que, na verdade, o rapaz estava bem próximo ao carro e que a moça estava a alguns metros do carro, como se ela tivesse tentado fugir, mas ambos foram ali alvejados. E a verdade é que ninguém tinha a menor ideia de quem poderia ser, mas já começa aí uma certa investigação sobre o que teria acontecido com essas pessoas aí. O que eles tinham em mente é que provavelmente ali a Beth, ela tentou fugir e por isso ela estava a alguns metros do carro, enquanto o rapaz estava mais próximo ali ao carro e, enfim, ambos acabaram não resistindo. Ainda em Vallejo, em 1969, já ali, lembrando, tá? A primeira ali já foi próximo ao final do ano. Esse aqui ele acontece no dia 4 de julho, que é o dia da independência dos Estados Unidos. Então, o que acontece no dia da independência dos Estados Unidos? Tem mais fogos do que o nosso ano novo. Sim, o pessoal se empolga bastante. É um dia que eles comemoram muito, tem muita tradição aí o dia 4 de julho. Uma moça chamada Darlene Ferrin, ela tinha acabado de ter o seu primeiro filho, ela tinha por volta dos seus 16, 17 anos, e a Darlene, ela trabalhava como garçonete em um bar, ainda em Vallejo, tá? E o que aconteceu foi que ela estava à tarde com a irmã, então é um dia que normalmente eles passam o dia festejando em muitos lugares, e eles começam a ver ali um desfile de barcos e tal. Até que eles acabam voltando até próximo a um bar, um cara muito esquisito ali se aproxima. Ela acha um pouco estranho, ela estava com a irmã dela, inclusive a irmã dela, que aparece no documentário. E o que aconteceu foi, ela estaria de folga naquele dia, então ela volta para casa do pai dela para deixar a irmã, só que ela diz o seguinte para a irmã: por que a gente não aproveita e vamos a um determinado lugar ali soltar mais alguns fogos? Só que acontece que o pai disse o seguinte: não, você fica, chega, você vai pra cama, você vai dormir, você, Darlene, sossega também e vê se você vai pra sua casa. Só que a Darlene não foi. A Darlene se encontra com um homem chamado Michael Mojo
E o Michael Mojo, ele era amigo da Darlene, então não é colocado se a Darlene ela tinha um marido, se a Darlene ficou, não, se a Darlene era mãe solo, não dá pra saber, mas eles colocam que esse Michael era na verdade o amigo dela, então ele não era o pai, por exemplo, do filho dela ou coisa que o valha. Ambos também foram surpreendidos em um campo de golfe escuro, eles teriam parado o carro num campo de golfe. Bom, a irmã do documentário ela conta que provavelmente eles acharam que um policial havia parado, os dois teriam perguntado alguma coisa, eu não sei se por eles estarem em um lugar escuro ou como que eles tiveram essa ideia. Os policiais depois levantaram essa hipótese de que eles poderiam ter pensado que era um policial, não sei, porque não teve ninguém que tenha sobrevivido a isso. O que aconteceu foi que esse homem apareceu e acabou atingindo o Michael no joelho e na boca. O Michael tentou se esquivar ainda para o fundo do carro e esse homem teria então, colocado mais disparos, e o que aconteceu foi que todos acabaram acertando a Darlene. Ambos acabaram perdendo suas vidas e o jornal começou a rodar. Só que até então, por mais que seja Vallejo, tá, tudo bem, mas eram em pontos diferentes da cidade. E aí que as notícias elas começam a se condensar e se tornar aí uma coisa um pouco mais concreta de que de repente tinha um homem que estava perseguindo jovens no local. Isso começa a ser noticiado. E aí nós temos mais um caso. Antes de chegar em mais esse caso, que vai ser um caso inclusive com sobrevivente, e também daí vai sair o que a gente conhece aí como o único, ou talvez aí o primeiro retrato falado que alguém pôde fazer aí sobre o Zodíaco, até porque essa pessoa sobreviveu de forma quase que milagrosa. O mistério e o Zodíaco nasce agora, na verdade, quando no dia 31 de julho de 1969, então 4 de julho, acontece o último, vamos colocar, ataque, e no dia 31 de julho de 1969 já acontece a apresentação do Zodíaco. E essa é uma parte que eu vou precisar ler, até porque são muitas cartas, muitos enigmas, muitas coisas, e aí também eu não consigo, eu vou usar o meu caderno prompter, porque eu não tenho teleprompter. Antes de ler para vocês a carta, é o seguinte, a gente vai falar agora então do Robert Grisham, que é o homem que escreveu o livro do Zodíaco. Só que agora nós vamos conhecer esse homem numa outra fase da vida dele, quando ele era só um chargista político no San Francisco Chronicles, e ele fazia isso da seguinte maneira, ele fazia, mas ele estava sempre de olho no que estava acontecendo na redação. E acontece que naquele dia eles recebem uma carta muito estranha que estava escrito o seguinte, logo na entrada, tá? Endereçado da seguinte maneira, ao editor. Ok, todo mundo fica tenso, todo mundo que abre a carta, abre-se a carta e aí a coisa fica ainda mais bizarra, e é o que eu vou ler aqui para vocês. As palavras vão precisar ser trocadas para o motivo desse vídeo permanecer no ar. Aqui é a pessoa que tirou a vida dos dois adolescentes no Natal passado, que é aquele casal que eu falei para vocês, que foi no dia 21 de dezembro de 1968, e também os do 4 de julho, então os 4. Para provar que fui eu que fiz tudo isso, vou dar detalhes que apenas eu e a polícia temos, e aí ele dá os seguintes detalhes. Detalhe número 1, e ele ainda enumera, tá? Detalhe número 1. Ela vestiu uma calça estampada, então uma das moças vestiu uma calça estampada. Número 2, o rapaz também foi atingido no joelho. Número 3, a marca da munição era Western. Logo em seguida também eles descobriram que na carta tinha os códigos. Esses códigos que vocês podem ver aqui, porque são códigos inenarráveis, até, claro, um casal de professores conseguir decifrar esses primeiros códigos, e estava escrito o seguinte, que os publique até o dia 1º de agosto de 1969. Caso isso não aconteça, um frenesi, de matança vai começar a acontecer no local, e vou começar com casais desacompanhados até ter pelo menos uma dúzia deles. Só que nessa carta, que teria sido a primeira carta, ele não vai assinar como Zodíaco, ele vai colocar só o círculo com a cruz, então não tinha a palavra Zodíaco ainda escrito. Mas vocês lembram daquele detalhe dos enigmas que o professor passava para os alunos em 1961, quando ele começa a passar os enigmas? Pois é, tinha aquela questão toda do redondinho, com a cruz, os enigmas e tudo mais. Bom, só que acontece que o Zodíaco ele não envia isso só para o São Francisco, ele envia para mais 3 jornais. E esses 3 jornais publicam essa carta. E aí não precisa dizer, que todo mundo ficou apavorado. E também começaram a pressionar a polícia, eles queriam que prendessem esse maluco o mais rápido possível, as pessoas começaram a não querer sair sozinhas, isso homens e mulheres, e tudo começou a ficar assim extremamente complicado,
Até que de repente um casal de professores, assim como outras pessoas da comunidade que tentavam decifrar os códigos para ver se conseguiam prender esse cara, conseguem decifrar aqueles códigos e entender qual foi a mensagem que ele deixa. Então, com esses códigos, que é a mensagem que eu também vou ler para você. Bom, na mensagem, ele basicamente diz que ele gosta de tirar vidas porque é muito divertido, mais do que de animais selvagens na floresta, porque o homem é o animal mais perigoso de todos. Eu não vou revelar o meu nome porque vocês estão prontos para atrapalhar e impedir a minha coleta de escravos para a vida após a morte. Sim, gente, parece uma loucura e é uma loucura mesmo. Essa situação foi tão bizarra que eles acreditavam o seguinte: tá bom, aconteceu toda essa questão do zodíaco e tem alguém querendo surfar nisso, então esse cara deve ter aparecido, feito essa palhaçada toda, mas ele não tem nada a ver aí com o cara que tá fazendo isso com as pessoas. Eles nem tinham certeza se era o mesmo, né, o mesmo assassino, o mesmo criminoso, eles não sabiam se era a mesma pessoa que tinha agido ali nos dois lugares. Só que acontece que eles vão publicar isso. Então, ao invés de fazer o que ele tinha mandado, a polícia coloca lá, manda publicar que eles não acreditam no que ele disse, não acreditam que ele é o cara, né? Até então não conheciam ele como Zodíaco. Se eu falei Zodíaco até agora, é força do hábito mesmo. Mas até então ninguém sabia que ele era o Zodíaco e a polícia diz que duvidava da palavra dele. E aí que também, quando ele dá essa resposta, ele passa a ser o Zodíaco. Então daqui pra frente, pelo menos, ele é o Zodíaco. E ele diz o seguinte: caro editor, aqui é o Zodíaco falando pela primeira vez. Em resposta ao seu pedido da minha diversão em Valerro, né, porque as 4 pessoas foram em Valerro, a polícia se perguntou como consegui atingir as minhas vítimas. Eu coloquei uma lanterna com fita adesiva no cano, né, do que ele usou para poder tirar a vida dos jovens, e só precisei apertar, porque claro, ele tinha então a iluminação, ele só usou a iluminação no cano e pum, disparou. E aí o Robert começou a perceber umas coisas aí nessas cartas que ele escrevendo. Ele começou a perceber padrões, como por exemplo, ele sabia algumas palavras, ele nunca errava, como por exemplo, tenho ou terei. Ele mesmo quando ele errava, ele tentava usar novamente essa palavra para fazer isso de uma forma correta, mas sem apagar a palavra. Então ele continuava ali daquela forma, só que ele corrigia ao longo ali do que ele estava escrevendo, ele tentava repetir essa palavra e sempre usava a norma culta. Então o que dava a entender que ele era um homem inteligente, pelo menos aí um cara bem instruído. E o Robert foi, né, tentando aí prestar atenção em tudo isso. A questão é que eu não sei se vocês perceberam que quase tudo está se desenrolando nos jornais. Eles começaram com os jornais. Então, o que aconteceu foi que, como tudo isso, querendo ou não, ia para os jornais, os policiais que começaram a investigar, eles também começaram a ficar bastante tempo nos jornais. E isso fez com que o Robert, que trabalhava basicamente ali na baia ao lado, escutasse bastante coisa do que eles estavam conversando sobre o Zodíaco, inclusive os investigadores. E aí que a gente também vai conhecer aí uma estrela. Era um investigador chamado Totsky, que também em algum momento foi retratado no cinema com um filme chamado Perseguidor Implacável. Não tenho certeza, mas acho que era o Clint Eastwood que estava fazendo o papel do Totsky. Mas esse homem, ele ficou conhecido inclusive pelo padrão de investigação que ele fazia grandes investigações, ele era um ótimo investigador e o Robert ficou assim meio que doido, né? Porque ele tinha 20 e poucos anos, o Robert na época. E o Robert, ele começou a se interessar tanto, mas tanto. Ele foi percebendo que o rapaz estava se empolgando ali com a história toda. E ele foi deixando pequenas pistas, falando um pouquinho mais alto, para de repente o Robert ouvir. Afinal de contas, é sempre mais um ouvido, de repente vai que ajuda, né? E querendo ou não, vai ajudar. De certo modo, vai ajudar. Bom, agora nós vamos para uma praia, tá? Uma praia muito bonita que o pessoal diz que mora pouca gente, assim, ao redor ali desse lugar, que é uma praia chamada... E que fica em um local chamado Lake Bariessa. Então tem o Lake Bariessa e tem a Praia Bariessa. Seria basicamente assim que foi explicado no documentário. E sim, é complicado mesmo tudo isso. Mas isso que eu vou contar para vocês aconteceu no dia 27 de setembro de 1969. Esse local, ele não tem apenas praia, tá? Ele também tem algumas colinas, aquela coisa bem bonita, assim, bem litorânea, bem legal. E aí o que aconteceu foi que 2 jovens, tá? O Brian Hartnell e também a Cecilia Shepard, eles estavam juntos nesse local ali próximo a uma colina, quando de repente um maluco usando roupas medievais e um capuz quadrado, assim, era uma roupa escura, medieval, tinha um capuz, mais uma vez, quadrado, e a roupa dele tinha aquele desenho
do círculo ali com a cruz, como ele colocava nas cartas também ali quando ele assinava zodíaco, colocava lá o símbolo. E tinha isso na roupa dele também. E não precisa dizer o que aconteceu, ele acaba amarrando, né, a mão e também acredito que os pés aí desses jovens, porque não dá muito detalhe, eu acho isso muito bom, eles não ficam dando altos detalhes assim do que aconteceu. Muitos, inclusive, quando passa a matéria, eles colocam provavelmente com 16, provavelmente com 20, então você também não tem tanta certeza, é uma coisa assim que eles usam muitas matérias antigas, o que deixa o documentário assim incrivelmente bom. E no caso aqui, ele utilizou uma faca, tá? Então ele teria primeiro amarrado, porque o que vai sobreviver, o rapaz vai sobreviver, ele vai contar. Ele já estava com as cordinhas cortadas, era como se fosse fio de varal amarelo cortado, e ele teria sim amarrado e golpeado a esses dois. Só que acontece que a Cecília, ela não consegue sobreviver, só que o Brian, ele consegue sobreviver. Então isso foi uma grande coisa, porque foi a primeira pessoa, e normalmente é assim que começa a derrocada desses serial killers, né? Pelo menos aqui no Brasil é assim, quando começam a sobreviver. E aí o que acontece? Ele sobrevive e vai pro hospital e assim, ele foi bem golpeado. É quase como se fosse um milagre mesmo. É ele quem vai dar as descrições que vão fazer com que saia aí o primeiro retrato falado, então, desse homem, né? Desse serial killer. Desse homem que ninguém tinha ideia de quem era, mas era só uma questão de tempo que ele já ia, enfim, assumir o que ele fez ou o que ele não fez em relação a esses jovens. O jovem conta muita coisa. O jovem conta que ele era um homem que tinha essa questão toda de tremendo, ele percebeu isso, que as mãos dele tremiam muito. Ele também deu descrições de que ele era alto. Resumindo, ele deu as descrições do Arthur, tá? Sim, o Arthur, o professor Arthur, aquele professor que apareceu na cidadezinha, na família Seawater, em 1961. Esse é o link, entende? Eu vou precisar ir e voltar, porque senão a coisa não vai fazer sentido. O que aconteceu foi que sai, então, esse retrato falado aqui. Porém, esse Robert, que era, né, um cartunista, ele faz o próprio retrato falado dele. E ele já faz esse retrato falado com as roupas do jeito que o rapaz acabou descrevendo para ele, a questão toda do capuz quadrado, dos símbolos, e também o rapaz conta que ele tinha uma faca, mas ele também tinha ali, vamos colocar aí uma Taurus, talvez, ou não sabemos aí muito bem a marca, eu tô chutando aqui para não ficar falando toda hora aí a palavra. Antes de ir embora, o Zodíaco foi até o carro do casal, tá? O carro desses dois jovens, e escreveu tudo que ele fez, a data que ele fez com os jovens que estavam lá. Então ele não queria que ninguém assumisse a culpa, ele queria que soubessem que foi o Zodíaco que fez, e colocou também as datas e as outras pessoas que ele tinha tirado a vida, os outros jovens ali em Vallejo, coloca tudo ali escrito no carro e vai embora. Então assim, esse carro estava bem longe, então eles até estimam ali, acreditam que de repente ele conhecia muito bem a região. E eu tenho quase certeza que ele conhecia muito bem a região. E é agora que a gente vai começar a tropeçar em muita coisa que é típico passar batido nos dias de hoje. Imagina em 1969. Não adianta, a gente precisa ser bem lúcido aí nessa hora, porque não é um tipo de coisa muito fácil de investigar, não é até o dia de hoje, né? Esse local também era um local onde Arthur, ele gostava de fazer mergulho livre. Lembra que ele tinha toda a questão com a água, com o mar e os mergulhos e os saltos e tudo mais? Pois bem, esse era um lugar que ele gostava de fazer mergulho livre. Acontece que um homem vai ser parado pela polícia ali, tá? Um pouco depois do que aconteceu com os jovens, talvez ali uma hora depois do que aconteceu com os jovens. E a questão é que esse homem estava com o carro comprometido. Tinha uma faca e um pouco de líquido vermelho ali espalhado pelo carro, e um policial pergunta qual a origem daquilo. E de repente ele diz: eu utilizei um frango. Tá tudo certo, o policial liberou ele, e aí ele foi embora. E aí eles descobrem que esse homem era o Arthur, que estava morando próximo a essa região, tá? Então ele não morava longe, tava tudo certo, então ele já não estava mais morando também na cidade ali da família Seawater, estava morando então nessa praia, e próximo a essa praia que tinha pouquíssimas pessoas morando. Ele morava lá, foi parado, jogou essa para a polícia e colou. E aí depois acontece o encontro dos jovens, mas ele já tinha ido embora e depois ninguém conseguiu encontrar ele de novo. Se Arthur Lee Allen era ou não o Zodíaco, eu não sei, mas bem liso, devia ter alguma conexão de alma com o Zodíaco, acredito que sim, porque onde estava o Zodíaco estava Arthur Lee Allen. Bom, segundo os meninos, né, que também vão contando, não meninos por força do hábito, tá? Hoje em dia são senhores, na verdade, que estão contando, senhores e senhoras que estão contando essa história, mas sempre na história eles serão meninos, porque quando tudo aconteceu era assim que
eles eram. Então é essa hora que o tempo ele para. Por mais que a nossa existência humana, ela não faça isso, ela não faça as coisas pararem, infelizmente. Então, o que aconteceu foi, eles começaram a contar que o que mais chamou atenção à época em que saiu esse retrato, falar dessa coisa toda, e que eles eram um pouco maiores para poder começar a fazer alguma ligação, era o seguinte: ele costurava as próprias roupas dele, colava as próprias roupas dele de mergulhador. Isso o Arthur, tá? O Arthur Lee Allen. Então, o que acontece? Eles contam que ele desenhava as roupas e que depois ele cortava todo o neoprene e eles iam colando todo esse material para poder fazer essa roupa de mergulho. E quem acabava fazendo todo o design, todas as coisas, era ele. E que, inclusive, os meninos cansaram aí de ajudar a colar, de ajudar a fazer essas roupas. Inclusive, um dos meninos, acredito que o Dom, gostava muito de mergulhar e acabava caindo de barriga quando mergulhava, né? Então, para diminuir esse impacto, ele fez uma roupa especial para um dos meninos, para que quando ele caísse na água, ele não acabasse se ferindo, não acabasse machucando a barriga, essa coisa toda. Então, é uma situação complicada, porque esses meninos podem ter ajudado a costurar a roupa do Zodíaco, porque alguns deles lembram dos chapéus, tá? Dos gorros, né? Dessas coisas aí, dessa coisa na cabeça que ele acabava costurando e que muitas vezes acabava virando até quase uma brincadeira, mas não era, era uma coisa bem séria. Então, os meninos lembram disso e é muito interessante, né? Porque ele utilizava isso e está documentado com o desenho do cartunista em 1969. O que acontece é que ele já tinha aprontado demais naquela região, então estava na hora dele viajar um pouco. Estava na hora do Zodíaco ir para São Francisco. Sim, ele tinha que ir para São Francisco porque ele tinha que aprontar mais um pouco. Ele precisava mandar mais cartas, né, para o jornal. Ele precisava aparecer mais um pouquinho. Então ele faz o seguinte, ele chama um taxista muito gente boa, chamado Paul Stanley. E o Paul Stanley, que era só um estudante, estava trabalhando ali de taxista para poder pagar os seus estudos, vai pegar este moço na frente de um teatro ao lado de uma tabacaria. Estava passando uma peça específica, que inclusive depois muitas falas dessa peça específica vai ser falada por ele em uma carta, e Robert, claro, Robert, o ex-cartunista e futuro biógrafo de um possível zodíaco, que é que ele acabou virando, vai lembrar de tudo isso porque conhece a peça que estava sendo apresentada ali naquele teatro naquele dia. E esse homem então aparece, esse taxista aparece para buscar o zodíaco que estava próximo aí ao teatro. Se bobear, ele ainda pegou aí um teatro antes de pegar o táxi. E eu tô falando dessa forma porque assim, ele vai entrar no táxi do Paul apenas para dizer pro Paul, olha, eu quero que você me leve para o destino tal. E quando o Paul diz tudo bem, né? Ele senta então no banco de trás, tá dirigindo o Paul, e aí simplesmente ele vai lá, pega, né, a arma dele e simplesmente dispara contra o Paul, assim, sem nenhum motivo, só faz isso. Depois ele vai lá, rasga a camisa do Paul, limpa ali algumas coisas do táxi, vai limpando, sem motivo nenhum, não tinha motivo nenhum para ele fazer isso, porque assim, não tinha como esconder o que aconteceu, ele não conseguiria se limpar, não tinha motivo a não ser deixar a coisa ali um pouco mais, quem sabe, barbarizada, né, dar aquele choque, ele queria dar impacto, então ele fez isso e enfim, o que ele fez? Ele desceu e ele foi embora caminhando pela cidade, sim, caminhando pela cidade, entrada triunfal de um serial killer. Pessoas o viram caminhando tranquilamente, deram tentativas, fizeram tentativas em dar algumas descrições sobre ele, mas calmamente ele andava. Aliás, ele tinha aquela característica de filmes, né, daqueles filmes dos anos 80, 90, começo dos anos 80, 90, mais precisamente ali anos 80, quando você vê aqueles caras que estão atrás da mocinha, né, no meio da floresta, que a menina corre, e o cara anda bem devagarzinho, mas ele tá sempre perto, né, pra pegar a menina. Esse cara parece que ele tinha esse mesmo poder, gente, porque as pessoas diziam, ele tá caminhando, mas ninguém conseguia pegar. Um olhava ali, outro tentava chamar a polícia aqui, mas ninguém conseguia pegar. E aí que a gente para e pensa, será que não conseguia pegar? Ou será que as pessoas também não tentavam tanto porque tinham um pouco de medo? Então também tem tudo isso pra gente pensar, né? Então vamos ficar com a informação de que ninguém conseguiu pegar. E não deu outra. No dia seguinte, mais cartas para o São Francisco. Vamos mandar cartas para o São Francisco e assumir que fui eu que fiz isso com o taxista. E vai ser isso que ele vai fazer. Ele vai mandar uma carta dizendo que ele estava em outro lugar e que ele tinha sido responsável por ter tirado a vida do taxista e que também ele tinha limpado o táxi com a camisa do taxista. E depois disso ele diz o seguinte, isso foi uma coisa que foi lida como se fosse aquelas coletivas grandes de imprensa e que deixou todo mundo muito preocupado, é quando tudo fica muito tenso, porque ele diz o seguinte, que ele estava pensando em, de repente, um ônibus, aqueles que levam, né,
pessoas para a escola, pessoas bem pequenas. E ele disse que seria fácil, porque ele poderia atingir as rodas e depois, quando eles começassem a descer dos ônibus, ele poderia apenas, vários disparos aí ao mesmo tempo e acabar com todos, porque eles eram alvos fáceis. Então ele disse que pequeninos eram bons alvos, eram alvos fáceis. Ah, bebês, quando ele disse isso, aí esquece, ninguém mais conseguiu pensar em outra coisa a não ser proteger os seus filhos. O lugar virou, assim, um verdadeiro pandemônio. Por quê? Eles começam a colocar policiais nas salas de aulas, dentro dos ônibus escolares, colocam ali helicópteros para poder passar, sobrevoar ali por cima das localidades onde tinham as instituições de ensino. Foi uma verdadeira loucura, muita gente estudou com policial no fundo da sala, foi uma coisa assim muito caótica, porque estava todo mundo morrendo de medo. E a essa época, o próprio Robert, ele também tinha filhos na escola. Ele tinha filhos estudando, pequeninos ali estudando. Ele era muito jovem, mas já era um cara casado, já tinha filhos, e ele começou a ficar totalmente assim, nervoso com aquela situação que parecia estar totalmente fora de controle, as pessoas pressionando cada vez mais, cada vez mais. Eu acredito que muita gente teve colapso nervoso aí durante essas investigações, e aí que esse tal de Torsky, gente, é difícil falar o nome desse homem, ele começa então a fazer as investigações dele mais aprofundadas e começa a dar uma certa liberdade para o Robert, e eu vou explicar para vocês como. Na carta, ele citava, quando ele fala do Paul, ele também citava que tinham diversas pessoas que deveriam, de repente, ir de base, que eram bons eleitos para ir de base de repente. Só que as palavras exatas que ele utiliza seriam as palavras exatas dessa peça de teatro que estava ali acontecendo no teatro, onde esse taxista acabou buscando esse homem. Ele conhecia a peça, ele diz o seguinte: o Paul acabou buscando ele na frente do teatro, que estava passando a dita peça, e nessa peça tem um personagem que diz exatamente essas palavras, que é o personagem que eles colocam como o auto-executor. Depois dessa carta, bem da verdade é que ele começou a barbarizar a situação. Às vezes ele pedia para que publicassem ou republicassem alguma coisa que ele teria mandando mais e mais enigmas. São muitos enigmas, tá? Pelo que foi apresentado ali pela Netflix, parece que tem em torno de uns 16 enigmas e que foram aos poucos sendo ali entendidos, mas ainda tem uns 4 que eles não conseguiram. Então, até os dias de hoje, existem os que eles não conseguiram decifrar. Ele mandava coisas absurdas, assim, coisas para tirar a polícia do sério mesmo. Ele mandava coisas como: desculpa se eu me atrasei, se eu demorei para escrever para vocês, para os policiais no caso, porque eu estava lavando a minha caneta. Eles eram pessoas que estavam esperando basicamente para poder pegá-lo e fazer diversas coisas. Ele tinha um humor debochado, ele era ruim, entendeu? Ele queria que as pessoas sentissem muito medo dele. Ele tinha muito problema, esse cara, mas muito problema mesmo. E aí que o Robert, ele pensa o seguinte: tá bom, eu já ouvi bastante coisa aqui nos bastidores, uma vez que o jornal que eu trabalho acabou virando quase que um ponto, aqui um QG de trabalho para a polícia. Então já escutei bastante coisa e eu posso ajudá-los e também posso conseguir algumas informações. E ele fala isso pro Torsky, sim, para esse investigador famoso aí. E aí, falando isso pro Torsky, o que ele faz? Ele diz o seguinte: que, na verdade, ele lê um livro de psicologia, ele começou a entrar fundo nessa história, ele começou a querer entender a mente dessas pessoas, conversar com pessoas, então ele foi indo atrás. Inclusive, ele começa também a voltar nos lugares onde aconteceram as ditas ali cenas, os ditos acontecimentos criminosos aí desse zodíaco, e ele queria tentar entender para ver se a polícia não deixou nada passar, e ele foi fazendo isso quietinho. Leu livros de psicologia para tentar entender o modus operandi do cara, e vai descobrindo que, na verdade, pessoas como ele não ficavam muito tempo no mesmo lugar. Quando eles chegavam a uma determinada quantidade de pessoas, eles se deslocavam, e que agora esse homem estava em São Francisco porque ele já tinha chegado a uma boa quantidade de pessoas num canto, então ele decidiu ir para São Francisco. Tudo bem. E aí ele começa mais e mais coisas. Ele diz o seguinte, que são pessoas que normalmente, além de não pararem em um único lugar, quando eles se sentem confortáveis e acabam ali, de repente já próximo a se expor, eles se mudam. E que também não é estranho quando de repente eles acabam se oferecendo para tentar capturar o dito serial killer. Então ele faz a seguinte pergunta para o investigador, este investigador estrela, ele diz o seguinte:
Alguém apareceu para tentar capturar esse homem? Alguém se ofereceu para capturar o homem? E é nesse momento que este investigador diz o seguinte: sim, apenas um homem. Porque a esse ponto já tinha em torno de 2.500 pessoas que eles estavam investigando, via a várias pessoas aí que faziam denúncias anônimas, essa coisa toda. Já tinha 2.500 pessoas sendo investigadas. Só que só tinha uma que tinha se oferecido para tentar capturar esse cara, para tentar entender, ajudar, capturar, esse tipo de coisa. E aí que, pasmem, quem era o homem que tentou ajudar a capturar o Zodíaco? Sim, Arthur Lee Allen. Tá difícil, desculpa, mas tá bem difícil mesmo. Eu acho que a polícia bobeou geral e, sinceramente, se aconteceu alguma coisa, também não foi a Netflix que descobriu, é que a coisa foi muito ruim mesmo e vocês já vão começar a entender. Esse cara se ofereceu e pediu desculpa por não ter conseguido ajudar mais a polícia na tentativa de capturar Zodíaco. Não tinha jeito. Pro Robert, o Zodíaco era o Arthur. Não tinha jeito. Ele tinha já em mente isso e ele começou a ficar de olho e de olho e de olho e se perguntou diversas vezes por que a polícia não tá fazendo nada, por que não pegam esse cara, não interrogam esse cara, o que tá acontecendo, o que impede as pessoas de fazerem o trabalho até o fim. E, sinceramente, também foi uma pergunta que eu fiquei me fazendo, sabe? Por que não pegaram esse cara, interrogaram, tentaram prender? Eu não sei, fazer alguma coisa. Porque em alguns momentos dá a impressão que parece que não querem prender o cara. Eu não sei se a lábia dele era muito boa, eu não sei, mas esses caras que eram os investigadores estrelas, gente, eles vão ser vencidos pelo cansaço. Eles vão ficar frente a frente com o cara e vão ser vencidos pelo cansaço, uma coisa complicada. Vamos lá. Até o ano de 1970, então, já tinha acontecido em torno de 10 pessoas, tá? Eles começam ali, ele manda uma carta dizendo que já tinha sido quase 10 pessoas e que não tinha sido mais porque o que ele tinha deixado no ônibus acabou não indo para os ares. Então ele não tinha aí mais pessoas devido a isso. Isso tudo em carta e essas cartas elas eram publicizadas. Logo, as pessoas ficavam bem assustadas. Esses investigadores começaram a procurar alguns casos que tinham uma assinatura estranha ou que tinha alguma coisa que pudesse lembrar o Zodíaco. E aí que eles chegam em um caso do ano de 1963. Estamos ficando mais próximos da época da família Seawater. Em 1963, dois jovens desaparecem. Em 63, tá? Eles desaparecem e o que acontece é o seguinte, eles são encontrados em uma barraca que teria sido montada para eles, então não dá para saber se eles montaram isso para poder dar uma namorada de vez em quando, ninguém sabe, mas eles foram encontrados nessa barraca da seguinte maneira: muito machucados, muito ali atingidos, sem vida, e a Linda estava em cima do Bob e teve ali o seu maior rasgado, tá? Então, no momento, parece até que eles pediram para que o pai não fosse ver a cena e essa coisa toda. E o que chama a atenção da polícia nesse caso? No ano de 1963, no ano letivo de 1963, ele teve uma falta injustificada no colégio, tá? Na escola que ele estava dando aula, justamente no dia que acontece o desaparecimento e possível também aí, né, eliminação aí desses jovens. Ele teve essa falta que nunca foi justificada, uma falta estranha. Ele chega na casa da Phyllis, lembra a Phyllis e os filhinhos ali, a família Seawater? Pois bem, ele aparece na casa e diz o seguinte para ela: ele queria levar os meninos para um passeio, bem assim, próximo à margem do litoral, e os meninos percebem que ele entra em uma loja de militares e compra algumas coisas, incluindo umas cervejas, e ele também tinha feito parte ali da marinha, então ele podia comprar nessas lojas de militar. Depois disso, ele entra em um carro, ele aparece na casa, na verdade, da Phyllis com um carro preto super veloz. Todos entram então nesse carro super veloz, mas que já estava bem longe da casa deles, né, da casa então da Phyllis, e ele fala o seguinte para os meninos: vocês vão ficar aqui dentro do carro, eu vou sair para resolver uma coisa e eu não quero que ninguém saia daqui de dentro. Só que você dizer isso para a criança é a mesma coisa que você falar o seguinte: ó, então saiam e, né, façam tudo o que vocês quiserem. Ele sai e desce aquela encosta. Aquela encosta daria justamente no local onde o casal foi encontrado. Ele teria voltado uma hora depois, as mãos dele estavam sujas de vermelho e ele segurava o que parecia ser uma faca. E aí, nesse momento, os meninos e também a Connie tentaram limpar, tentaram ajudar. Ele afastou os meninos, colocou todo mundo dentro do carro, guardou alguma coisa no porta-luvas e desapareceu do lugar. Bom, mais um tempo se passa, ele leva então os meninos Seawater para casa, mais um tempo se passa, ele se muda para Valero e aí o que aconteceu foi, em 1966 ele volta
para mais ali uma viagem bem incrível para Riverside. E agora nós vamos falar sobre uma garota chamada Sherry Bates, que alguns, né, ali levantavam que poderia ter sido também uma pessoa que foi vítima do Zodíaco e que eles estavam ali dando uma analisada nesse material. Ela também poderia ter sido vítima dele. E mais uma vez, uma em 63, uma possível em 63, que seria o casal, né, e também em 66. E aí a gente vai vendo que parece que a coisa não começou em 68, ele só teve coragem de fazer isso público em 68. Bom, segundo conta a Connie, em 1966, ela já estava com a idade ali de estar cursando o ensino médio. O Sr. Alley aparece naquele lugar com aquele carro veloz preto e tudo mais e chama a Connie para uma viagem, chama ela para uma corrida automobilística. Porém, o David, que já era ali um pouquinho mais velho que ela, disse o seguinte: peraí, não, eu não vou deixar minha irmã ir sozinha com ele para lugar nenhum. Uma mocinha ali, né? Então a gente já percebe, ali 15, 16 anos, parece que as meninas ali já agiam como meninas bem mais velhas. E ela queria, porque queria ir com ele, porque ela sabia que ela tinha muitos benefícios quando ela ia com ele. Ela tinha muito presente, ela tinha muita atenção, ela tinha tudo ali que ele podia oferecer para ela, e ele era sempre uma pessoa muito agradável. E até esse momento tudo inocentemente, pelo menos era o que eles pensavam. E aí ela queria porque queria e acabou indo ela e o David. Tudo bem, os dois acabam indo juntos. Ele também estava fazendo aulas ali na cidade, Riverside, e estava fazendo aulas de automobilismo. Então ele começa ali a ver a corrida, ele leva os meninos então para a corrida e tal. Eles andam pelo lugar, todo mundo fala do cheiro, do barulho, aquela coisa toda, aquela loucura de motor. E aí acontece o seguinte, acabou toda essa brincadeira aí da corrida e eles acabam indo para um lugar jantar. Desse lugar jantar, eles então acabam em um hotel para dormir, afinal de contas eles passaram a noite e tinham que voltar antes do Halloween. Então era dia 28, Halloween 31, eles tinham aí 3 dias que a mãe teria permitido. Eles tinham que voltar antes do Halloween para levar os menores ali para pegar doce. E é aí que as coisas ficam estranhas e eu acho que tem uma certa lacuna e é compreensível, depois a gente vai entender por que na história da Connie, porque a Connie diz o seguinte, que parece que tinha uma universidade próxima ao local. Então, o que aconteceu foi que em um determinado momento o David dorme, até porque eles estavam cansados, e no meio da noite ele teria acordado ela, ele teria chamado ela, isso, né, o Arthur, chama então a Connie e diz o seguinte, que para ela ir pro carro, que eles iam dar um passeio. Ela teria ido pro carro e aí nesse momento ela conta que ele colocou as mãos dentro das calças dela. E ok, isso aconteceu, só que rapidamente, e é uma coisa que passa, né, porque ele faz isso e de repente ele continua dirigindo e mostra para ela a universidade, mostra o jardim da universidade, mostra os livros da universidade, mostra um monte de coisa da universidade, eu já não entendi porque era o meio da noite, enfim. Parece que ele não teve problema aí em entrar nesse local. Depois disso eles teriam voltado para casa, o David permanecia dormindo. E aí ela toma ali um suco, come alguma coisa, só que depois de tomar o suco, ela, pum, capota, ela dorme. O suco provavelmente estava batizado, porque o que aconteceu foi que do nada alguém acordou eles, ali o David e também a Connie, foi uma situação muito complicada e todo mundo acabou indo pro carro. Ele meio que todo mundo pro carro como se ele estivesse fugindo de alguma coisa. E a próxima coisa que a Connie vai lembrar é que tinham luzes no rosto dela e ele estava falando para policiais que ele só tinha levado os filhos para assistir uma corrida automobilística. E depois disso, a Connie não lembra de mais nada, porque a Connie apagou, tá? Apagou, assim, não tinha terminado de fazer o efeito do sedativo e o David estava totalmente ali fora do ar, também não conseguiu falar muita coisa, porque ainda estava sob o efeito do sedativo. E aí que a polícia vai ter mais uma oportunidade para, de repente, levantar um pouco mais aí sobre a vida desse tal Arthur Lee Allen aí, que já estava ali aparecendo muitas vezes como um suspeito de ser o Zodíaco. Um rapaz chamado Dutini tinha 10 meses que ele tinha mandado aquela carta falando sobre o ônibus de instituição de ensino, e ele diz o seguinte, ele estava com o irmão, tá? O irmão do Arthur caçando esse tal Dutini. E o Dutini conta que de repente o Arthur se juntou a eles e enquanto eles estão caçando e tudo mais, ele acaba fazendo o seguinte comentário. Que bom mesmo seria se eles utilizassem pequeninos porque eles eram um bom alvo. E acaba citando novamente ônibus de instituição de ensino e que eles poderiam ali fazer isso de forma muito fácil. Ele poderia fazer isso de forma muito fácil. E essa fala fez ele se lembrar do que teria sido lido ali nos jornais, do que acabou aparecendo nos jornais ali,
que o responsável pela segurança ali do local tinha contado que estava na carta do Zodíaco, que era o homem que eles estavam procurando. Então, ele disse que aquela situação foi muito complicada, ele saiu de perto rapidamente ali do Arthur, porque ele disse que aquela era a alma de um homem perturbado. Nessa altura do campeonato, o Arthur não estava mais trabalhando como professor, ele estava trabalhando como químico na Califórnia, e o que aconteceu foi uma visitinha do Thorsky no trabalho dele. E ele já sabia que isso ia dar problema, ele poderia ser mandado embora, essa coisa toda. E o Thorsky começa a conversar com ele sobre essa situação e as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, porque ele diz o seguinte: o Thorsky ele conta que quando ele encontra o Zodíaco pela primeira vez, tudo batia. A altura batia, enfim, o rapaz que sobreviveu falou, a altura batia, o jeito batia, a mão tremendo batia. E quando ele olhou o relógio desse homem, o relógio do Arthur, era um relógio chamado Zodíaco ou Zodiac, que realmente eu não entendo nada de marca de relógio. E esse relógio seria um relógio muito específico para mergulho, então um relógio que aguenta ali a pressão da água para mergulhos ali com mais profundidade. E esse relógio ele teria ganhado da mãe dele no dia do aniversário dele, no ano de 1968. Que ao que tudo indica, parece que o aniversário dele foi 2 semanas antes da primeira vez que ele teria atacado os jovens no ano ali de 1968. Isso desconsiderando os anteriores que ele já estava treinando para ser o Zodíaco. A gente já vai chegar aí nessa parte. Vão dar uma busca no trailer onde ele morava. E quando chega no trailer onde ele morava, a coisa fica ainda mais complicada, porque eles encontram diversas coisas nesse trailer. Eles vão encontrar a geladeira dele, vai ser uma coisa muito incrível. Segurem o estômago, porque eles vão encontrar vários pequenos bichinhos ali na geladeira, né? Totalmente ali sem vida. Também vão encontrar tripas, vão encontrar muitos miúdos, vão encontrar diversas coisas ali dentro daquela geladeira, coisas assim que não são muito agradáveis. Poderia ter levado ele para um interrogatório, ninguém sabe direito se ele foi ou não levado para um interrogatório, e é aí que a história ela já vai começar a se dissipar da seguinte forma: quando eles chegarem tão próximo, parece que é quando eles estão mais distantes. Esse é o problema, porque se tudo batia, aonde foi que parou de bater? Onde foi que de repente não tinha mais provas para tudo isso? O tempo tinha passado, cadê as respostas? Ele sempre ligava para Connie. A essa altura do campeonato, Connie já estava casada. Connie casa cedo com um rapaz que morava próximo a Nova York, tem filhos e tal, inclusive dá o nome dele à filha dela. Depois ele corrige a grafia, né, a parte ali do nome da filha. Enfim, ela tem essa filha com esse rapaz. E parece que ele não gostava, ou tinha ciúmes aí do marido dela. E ele tenta vários contatos com ela, vários. Ele tenta se encontrar com ela várias vezes. Eu vou passar aí para te buscar. Ele era bem folgado, assim, vou passar aí para te buscar. E ela sempre se esquivando. Até que em 1972, a mãe entrou em contato com ela e disse que ele sentia muita saudade dela, se ela não podia se encontrar com ele na casa dela. Então ela faz uma visita à mãe e lá ela acaba encontrando o Arthur. E os dois ali se encontram, ela apresenta a filha, tiram fotos, aquela coisa toda, muita saudade, muito isso, muito aquilo. E essa parte passa. Depois disso, eles teriam se falado algumas vezes por telefone, ele também ligava de vez em quando. Resumindo, os laços com a família nunca se romperam. Isso começou em 1961, nós já estamos em 1972. Ele não era marido da Phyllis, ele não era pai dos meninos, mas ele estava sempre ali presente, sempre. Era uma coisa impressionante. Só que aí, os mais novinhos começam a crescer. Eles já estavam ali, as irmãs e os irmãos já estavam seguindo suas vidas. Ela tinha se casado. David diz que quando ele saiu da escola, ele foi viver uma vida muito louca. O Dom começou a trabalhar como motorista, começou a trabalhar ali em restaurantes ali um pouco mais chiques e tal, e todo mundo foi tocar a sua vida. E os pequenos começaram a crescer, que é o que eu chamo de segunda leva de irmãos. Tinha um homem que estava no hospital psiquiátrico de Atascadeiro, e esse homem era Arthur, e era o mesmo hospital psiquiátrico que o pai dos garotos havia ficado quando teve aquele problema. Não falaram quanto tempo ele ficou lá dentro, nada disso, mas ele estava lá. Quando ele manda essa carta contando que ele está nesse hospital, ele manda então para a família Stillwater, ele diz o seguinte, que na verdade ele teria participado de uma coisa ali um pouco violenta e que ele acabou sendo preso. Quando perguntado o que aconteceu, principalmente a Connie, ele queria saber o que aconteceu, ele disse que na verdade, ele disse que ele recebeu a visita da polícia na casa dele, o cara derrubou o charuto no chão e acabou queimando o carpete dele, ele ficou com raiva, acabou batendo no cara e acabou preso. Essa foi a história
que ele acabou contando, vamos dizer assim, para os filhos e principalmente os filhos mais novos ali da família Seawater. O mais incrível de tudo isso é que, por incrível que pareça, a mãe, né, a senhora Seawater, levava os filhos mais jovens ali para todo domingo visitá-lo nesse local aí, né, que não é cadeia, enfim, é um hospital psiquiátrico, mas é para cumprir pena, tá? Então ele estava lá nesse lugar, eles o visitavam, levavam coisas para ele, sempre levando os filhos e sempre com essa ligação, ligavam, né, mandava fita de vídeo, tinha toda uma relação ali com a senhora Water e também com ele. Então essa coisa toda ela perdurou e ela sempre dizia que na verdade ele era inocente, que ele estava lá porque foi algum policial que acabou sendo corrupto, colocou ele lá porque ele acabou perdendo a paciência, enfim, sempre tinha um motivo. E por incrível que pareça, ele ficou preso 4 anos e por 4 anos o Zodíaco não apareceu, ficou quietinho, murchinho, não mandou uma carta, não mandou um enigma, não mandou absolutamente nada nesse tempo que ele passa na penitenciária. Até que de repente ele sai. 4 anos depois que ele sai do hospital, ele manda mais uma carta para o jornal, dizendo que provavelmente eles estavam com saudade, mas que ele tinha voltado. A bem da verdade é que a essa altura do campeonato, ele já não era mais relevante. Ninguém mais ligava para ele. Ele ficou lá todo esse tempo parado, os policiais já não estavam procurando por mais nada, diversas perguntas foram feitas, como por exemplo, por que vocês não levaram ele para o interrogatório? Não é como se de repente o Zodíaco nunca tivesse sido, sei lá, o cara era como um fantasma, ninguém conseguia nada sobre ele, nem... Não, gente, não é assim, sabe? Ai, sumiu sem ser documento, ninguém sabe quem ele é. Não, tinha sempre esse cara. Esse cara, ele foi uma constante nessa investigação do Zodíaco. Tinha muita coisa que a polícia podia fazer em relação a ele e por algum motivo não fez. Isso fica muito claro, tá? Eles tiveram no encalço dele com provas, com coisas ali. Segundo ele, não. Segundo ele, nunca puderam acusar ele de ser o Zodíaco porque nunca tiveram provas para isso. E a gente tá percebendo que não é verdade, tá? Então a gente já vai chegar aí nessas partes aí. Bom, percebendo esse desinteresse que aconteceu por parte da polícia, o Robert continua investigando e é aí que o Robert pega diversas informações que ele tinha conseguido até mesmo com a própria polícia. Inclusive houve momentos em que a polícia fingiu que não estava vendo para ele ler documentos, sempre fazia isso, então ele lia, copiava o máximo de coisa possível, lembrando que essa época não dava para você ficar tirando fotos do que você queria de documentos, esse tipo de coisa, então você tinha que guardar tudo na memória. E o Robert se debruçava em tudo aquilo para tentar entender quem era esse homem, e isso resultou no livro de 1985 chamado Zodíaco, que fez um sucesso danado, um livro que basicamente ninguém acreditava que daria público, que as pessoas comprariam. O livro esgotava, 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 e esse homem apareceu em diversos programas de TV, foi um sucesso danado e futuramente vai dar origem ao filme Zodíaco, que vai sair no ano de 2007. Só que no ano de 1991, ainda com esse caso que não tinha sido resolvido, um jovem agente de polícia recebe uma caixa. Sim, ele recebe uma caixa, a caixa do Zodíaco, que existe até os dias de hoje, com todas as cartas, tudo que aparecendo de carta eles iam colocando lá, as possíveis provas, possíveis coisas. E em 1991, quando esse homem recebe essa caixa, ele pensa, lascou, né? Assim, é o Zodíaco. Só que acontece que tinha um informante com uma coisa nova. Esse informante, mais uma vez, aponta para o Arthur. Ele disse, né, que o Arthur teria dito a ele em um momento em que os dois estavam juntos ou estavam juntos em alguma cadeia por algum canto aí, que ele teria sido o cara que tirou a vida do taxista que foi atribuído ao Zodíaco. E esse cara passa essa informação, então, para esses policiais e acaba no colo, então, desse agente de polícia que vocês estão vendo aqui na tela. Esse agente de polícia que era super jovem, olha aquela situação e pensa, agora isso é grande, agora eu vou precisar rebolar com essa situação toda aqui, porque não vai ser fácil. Manda saber então, né? Vamos procurar saber onde tá morando esse homem agora, porque afinal de contas passou tanto tempo, onde tá esse homem? Acham a casa do homem em Vallejo, encontram aqueles artefatos que ele vivia dizendo que ele ia colocar em ônibus e sempre de forma caseira, e tinha manuais, tinham diversas coisas ali que mostravam que ele estava fabricando aquilo no local. Ele teria dito que nada daquilo era dele, que eram de pessoas que deixaram lá ou para incriminá-lo ou porque acabaram usando o lugar como depósito. Ele sempre tinha uma desculpa. Se já havia perguntas a respeito da polícia nunca ter levado ele para um interrogatório formal, nunca ter colocado ele mesmo contra a parede, a pergunta ficou ainda mais complicada, porque depois de encontrar tudo isso, com a informação ali, né, que o informante acabou repassando ali para a polícia,
Por que eles não fizeram nada se eles encontraram tudo isso na casa dele? Fora que eles encontraram recortes de jornal das coisas que o Zodíaco tinha feito, cópias ali dos enigmas do Zodíaco, basicamente assim, o altar, né? O altar do SK. Encontraram isso aí a respeito dele mesmo, no caso, né, ali do Arthur com o Zodíaco. E aí o que aconteceu foi que uma jornalista percebe que nem mesmo para interrogatório formal ele foi, e essa jornalista vai questionar então esse policial. Ela vai dizer, vem cá, por que ele não foi para o interrogatório formal? E ele diz que ele não quer comentar esse assunto. Ok, segundo ele não foi, segundo Arthur, para interrogatório formal porque não tinha nenhum tipo de prova contra ele, nada que pudesse colocar ele em um interrogatório formal. E aí vai ser essa mulher que vai perder a paciência e vai dizer, tá bom, ninguém quis conversar com ele, pois eu vou tentar conversar com ele. Ela vai pegar o câmera, tá? Essa senhora aí, né, que enfim, já faz um tempo, aí foi em 1991, ela vai pegar o câmera dela e eles vão bater lá na porta da casa dele. A casa em si era uma casa muito bonita, mas ele morava no porão. Na verdade, a parte de cima era alugada, porque ele tinha perdido a mãe dele há 3 anos e recebia uma bolsa do governo e estava cheio de problemas de saúde. Ela então bate na porta dele e ele não abre assim de cara e ela diz, olha, eu queria uma entrevista com você. Eu acho que é uma boa hora, né? O seu nome anda aparecendo de vez em quando nas investigações, isso deve ser uma coisa muito chata para você. Você não quer usar essa oportunidade para se defender? Ele diz, tudo bem, vou usar essa oportunidade para me defender. E é aí que as coisas todas acontecem, porque ela, teoricamente, entra para fazer uma entrevista com ele com uma filmagem. Só que o que acontece é que ele diz assim pro câmera, você não, ela sim, você não. E ela vai ficar sozinha com ele naquele porão. Então ela diz o seguinte pro rapaz que iria filmar, né, se ele tivesse deixado. Se eu não voltar em 1 hora, você, bom, já sabe que aconteceu alguma coisa, avisa o pessoal do jornal que eu simplesmente entrei na casa do Arthur e eu não saí. Então ela começa a entrevista com ele. Ela vai contando, né, conversando com ele contando como tá sendo horrível a vida dele, que ele perdeu a mãe dele, que ele tava fazendo hemodiálise, que ele tava tomando vários remédios, contando que ele não aguenta essa perseguição, que diversas vezes ele tinha pensado em dizer que ele era o Zodíaco para tudo isso acabar. Foi toda uma situação ali complicada, sabe, conturbada, que ela não tava engolindo muito, até que depois, com 1 hora, ela disse o seguinte, só que agora é a hora, você vai deixar eu filmar você? E ele deixou, com a condição de que ela mantivesse ali o rosto dele totalmente borrado, porque ele já tinha sido perseguido o suficiente, ele não queria mais passar por aquilo. Ela decide aceitar, então ela aceita, ele começa a falar sobre a vida, começa a falar sobre as perseguições dele, tudo que ele sofreu, e que agora ele morava naquele porão com o cachorro dele e que melhor mesmo seria se ele não existisse mais. Ela fica com todas essas informações ali com ela e tal, aceita essa questão toda de não aparecer a imagem do rosto dele, só que ela decide que não, ela decide que ela vai colocar a imagem dele sim, ela vai deixar pública a imagem dele. É correto isso? Juro pra vocês que eu não sei. Aqui no Brasil, se você pede para manter o seu rosto coberto, normalmente é o que acontece, precisa ser cumprido. Agora lá eu já não sei como é que funciona, principalmente em 1991. Bom, ele também disse, tá? Uma das coisas que foi importante ali é que ele disse também que muito disso veio por aquela coisa toda, né, que aconteceu com o amigo do irmão dele, que eles estavam caçando quando ele fala da instituição de ensino, do ônibus da instituição de ensino, muito teria vindo do que aquele cara tinha falado, e que tudo isso que tinha complicado a vida dele, todo mundo começou a pensar que ele era o Zodíaco, coisa que ele não era. E aí o que aconteceu foi que o cinegrafista disse o seguinte, você acabou de falar com o Zodíaco, assim, eu tenho certeza que você falou com o Zodíaco. E aí nesse momento ela diz que ela muda de ideia e que ela quer colocar o rosto dele sim na mídia. O problema é que quando ela faz isso, ela recebe uma carta dele dizendo que ele agradecia a profissionalidade dela e assina com um Z. Só um Z, um singelo Z, mais nada, tá? E ele ainda coloca entre parênteses, caso essa palavra exista, a palavra profissionalidade. Porque ele também tinha esse costume, o costume, tanto ele quanto o Zodíaco, tanto o Arthur quanto o Zodíaco, de mudar palavras. Vocês lembram que eles mudavam, o Arthur mudava letras e eles tinham essa mesma mania, tanto um quanto o outro. Então ele faz isso, talvez até para aguçar um pouco mais ali a imaginação
da jornalista. E foi essa mesma época, então, que o nome dele sai nos jornais, aparece também o rosto dele nos jornais, tudo começa a ir a público novamente, e já era o ano aí de 1991 para 1992, e coisas começam a ser descobertas, tá? Coisas bem complicadas. Por quê? É aí, por exemplo, que a Connie vai saber onde ele está, que situação ele está, como ele está debilitado. A Connie vai começar a ligar para ele, perguntar se ele não quer ajuda e aquela coisa toda. Só que muita coisa também vai começar a acontecer a partir do ano de 1991-92. A Connie conta que em 91, quando ela encontra com ele, ela consegue o telefone dele, depois ela vai até a casa dele, ela já tinha os filhos dela, então ela chegando lá, ele pergunta como estava a vida dela, ela diz que estava muito boa e por algum motivo ele diz: essas substâncias são muito boas. E ela não sabe se ele disse em relação a ele ou a ela, uma situação totalmente estranha. E depois disso eles começam a conversar e ela percebe que ele tá muito debilitado, ele estava fazendo diálise ali em torno de 2 vezes por semana e ele estava mesmo com a saúde ali bem ruim mesmo, ele não era um cara assim tão velho. Só que ela diz o seguinte, que logo depois, assim, em seguida da conversa, essa conversa primeira deles, ele diz que ele quer dar para ela ali algumas coisas. Ele diz que ele quer dar o barco dele para ela. Ele amava o barco dele, mas ele queria passar para ela. E ela aceita. Então parece que eles acabam levando o barco até o mar. Ali colocam, né, num carrinho ali e levam até o mar e colocam o barco então no mar. Chegando lá, ele ensina nó, ensina um monte de coisa para ela e ela disse que ela se sentiu tentada a perguntar se ele era mesmo o cara, se ele era o Zodíaco. E ele disse: não posso dizer isso para você porque se eu disser eu vou ter que te matar. Ela achou que isso era uma brincadeira e realmente poderia ser uma brincadeira, mas também poderia não ser uma brincadeira. As crianças ali que já eram bem crescidas, na verdade adultos, né, 40 e poucos anos, aí os meninos Seawater, para eles ele era um inocente que a polícia estava culpando de alguma forma, a pessoa que eles amavam, referência de tudo, família, tudo que eles podiam imaginar era esse homem. Então eles estavam bem revoltados com essa situação. Só que aí algumas coisas também vão começar a acontecer, porque veja bem, um policial vai bater na porta e vai falar com uma das filhas mais novas. Quando eles conversam com ela, ela era uma das mais novas, eu acho que era a segunda mais nova ali dos 7. Ela começa a contar que ela visitava ele e quando perguntam para ela se ela sabia por que ele estava naquele hospital psiquiátrico, ela diz que ele teria se envolvido em uma coisa ali criminosa pesada. E ele disse assim: não foi por uma coisa criminosa pesada, e mostra para ela qual foi a verdade. Ele teria ido para essa instituição e passado 4 anos lá porque ele estava sendo acusado de PED, sim. E segundo ali o que estava no papel, segundo a denúncia, parece que ele atuava da seguinte forma: ele atraía as mães para ter os pequenos, se é que vocês me entendem. Ainda tinha ali uma característica muito específica desse nojento, que era a questão de oral, né? Então, o que acontece? Ela, tendo acesso a essas informações, ela ficou horrorizada, porque ela diz: peraí, como assim? Eu saía no cinema com esse homem, eu ia para todo canto com esse homem, e tem mais? A minha mãe trabalhava na instituição de alguma forma, ela tinha contato com a instituição, então ela saberia se ele tivesse um processo desse, se ele estivesse respondendo um processo desse. Então é aí que eles sabem também que a mãe mentiu, né? A mãe disse que ele teria se envolvido em algo ali violento, jamais que teria sido isso. E a mãe continuou desmentindo e dizendo que não era verdade. Só que no meio dessa confusão toda, o David, que era o mais velho, em 1992 ligou para este senhor e disse o seguinte para ele: olha, eu gostaria de agradecer tudo de bom que você fez pra gente. E ele diz o seguinte, com uma voz muito estranha, ele diz: eu poderia ter sido uma pessoa melhor. Disse: não, mas você foi muito bom para nós. Ele disse: mas eu poderia ter sido melhor. E aí ele percebe que a voz está um pouco diferente. E aí ele diz, porque ele já tinha noção da acusação, das coisas que estavam acusando ele, ele disse: algum dia você fez alguma coisa com a gente, algum dia você tocou na gente, algum dia você dopou a gente, porque ele sentiu, ele era um pouco mais velho, ele percebeu que ele tinha tomado alguma coisa que deixou ele fora do ar, e ele sabia que poderia ter sido no suco, ele poderia, né, o Arthur poderia ter dado alguma coisa para ele naquele dia em que eles teriam ali ficado dopados e tudo mais, o David e a Connie. E ele disse que sim, que ele teria dopado sim. E aí o David continua a perguntar: então você confirma isso? Ele disse sim, inclusive eu acabei tocando na sua irmã.
tá? Ele admitiu isso pro David, assim, ele admitiu que ele fez isso com a irmã do David, e era a Connie, tá? A Connie que tava lá e começou a simplesmente não querer aceitar que isso acontecia. E ele disse, e você é o Zodíaco? Porque ele estava tentando ligar, porque assim, ele não queria acreditar que ele poderia ser o Zodíaco, ele era um homem bom. Então, nesse momento, ele diz, sim, sou eu sou o Zodíaco. E depois disso, a coisa fechou, porque o David acabou brigando com a família inteira. A verdade é que a mãe sempre soube do comportamento dele. Depois, isso tudo vai se descortinando de algum jeito, só que a verdade é, tudo isso vai se desenrolando, e quem não quer se afastar dele é a Connie. E a Connie já tá com mais de 40 anos. A Connie quer acolhê-lo, afinal de contas ele tá doente. E tudo isso vai acontecendo com o David dizendo, ele faz isso com você, e ela não queria aceitar, ela não queria lembrar, ela não conseguia lembrar, e ela não conseguia aceitar também, ela não queria aceitar, assim como o restante da família. Isso fez com que o David se afastasse por bons anos e desse muitas brigas quando eles se encontrassem, porque ele não admitia que falassem aí muitas coisas boas aí sobre o Arthur, porque ele sabe o que o Arthur confidenciou para ele. E ele também leva isso para a mãe dele, diz o seguinte, você sabia e eu quero saber o que você sabia. Ele pergunta para ela se ela tinha ideia das coisas que ele tinha feito para estar no hospital, e ela disse que sim, que isso não era dessa forma, não tinha sido desse jeito que tinha acontecido, ele não tinha feito nada, aquilo era só uma... Ela começou a minimizar tudo, mas ao mesmo tempo parece que ela sabia, e não era como se fosse, ela parece que estava diminuindo, mas ela sabia que era aquilo. Eu não sei se foi um comportamento que começou com o esposo dela, tá? Porque o esposo dela acabou fazendo a mesma coisa, o pai dos filhos dela foi um cara que acabou encostando na filha, não sabemos se isso acabou acontecendo com os outros, né? Os outros mais velhos. Também teve a relação dela com a Connie, que não foi uma relação boa, não dá pra saber até mesmo se não foi devido ao que aconteceu com o marido dela, que tipo de coisa ela trazia com ela, mas ela se torna uma mulher perversa, tá? Essa mãe, ela se torna perversa, porque ela, se ele era o Zodíaco, ela era a cúmplice dele. E isso é muito sério, porque ele esteve dentro da casa, da vida dos filhos dela todo esse tempo, sendo que ela tinha certeza, ela sabia o que tinha acontecido, ela sabia por que ele estava lá na instituição, porque ela trabalhava em um setor da instituição, então ela sabia. A questão toda que o David jogou foi exatamente essa, não tinha como ela não saber. E quando ele coloca lá na parede, como é que você teve coragem de fazer isso com os seus próprios filhos, ela começa a minimizar tudo isso e começou a dizer que ele era um cara bom, que ele não era nada daquilo, e aí ele começou a apertar cada vez mais ela, começou a colocar ela numa situação muito difícil. E ela disse que ia confidenciar uma coisa para ele, entregar para ele uma caixa, porém ele não poderia falar nada e também não poderia mostrar nada daquelas coisas antes do falecimento dela, tá? Então, ela teria tido essa conversa com ele, ele disse o seguinte, mas então eu vou contar pra Connie, pelo menos pra Connie eu vou contar. E pro Dom também, que era o outro irmão ali que acabava dividindo as coisas, o Dom era um pouco mais novo que a Connie e que o David, mas também fazia parte dessa leva mais velha. E ela teria ficado extremamente irritada, foi uma briga generalizada na família, não se falava irmãos, não se falava ele ficou muito revoltado, ele pensou em denunciar, mas ele disse que naquela época, inclusive muitos deles diziam, você vai denunciar, cara, quem é você? Você vai denunciar o quê? E ele começou a pensar que realmente tudo que ele estava passando ali era quase pouco ali para tudo que ele já teria feito, e realmente ele começou a acreditar piamente que o Arthur era o Zodíaco. Então assim, na cabeça dele, ele só precisava que a mãe dele não existisse mais para ele conseguir chegar a encontrar alguma coisa que pudesse ajudar a polícia a ter a certeza de que o Arthur era o Zodíaco. A descrença da Connie e também dos irmãos dela era tão grande que o David pedia a ela, por exemplo, para que quando ela fosse andar de barco, andar de veleiro com o Sr. Allen, ela não levasse os filhos dela, ela não deixasse os filhos com ele, não deixasse próximo a ele, mas ainda assim ela ignorava tudo isso. Para vocês terem uma ideia, o David, o filho dela, chegou a passear de carro com ele diversas vezes, e um dia, quando ele tinha 19 anos de idade, o pneu do carro acabou furando e eles tiveram que parar no meio da estrada, e foi nesse momento, então, no ano de 1991,
que o Sr. Allen acabou dando a ele uma faca porque o garoto acabou encontrando ela e ela estava enrolada em fita adesiva. E foi nesse momento também que ele guarda, então, essa faca que vai ser muito bem utilizada futuramente. Mas, inclusive, ela conta que teve momentos incríveis nesse veleiro com o Sr. Allen e também com os filhos dela e nunca teve nenhum problema. Ele sempre tratou os filhos dela muito bem, foi tudo sempre muito incrível e o nome do veleiro era Sr. Allen. Esse veleiro, inclusive, o irmão e a cunhada tentaram pegar dela, só que ela disse que não, que ele tinha dado de presente a ela, já estava no nome dela, só que isso vai ser um pouquinho mais pra frente, quando, infelizmente, em 1992, ela vai tentar entrar em contato com ele, porque eles iriam fazer um passeio de veleiro juntos novamente. Ela não conseguiu falar com ele. Logo, na sequência, ela liga, então, na clínica que fazia diálise e acaba sabendo que, infelizmente, ele faleceu. No ano de 1992, o senhor Arthur Lee Allen, ele acaba falecendo. Ele é encontrado no porão da casa dele, que era considerado o refúgio dele, só que ele é encontrado de uma forma um pouco estranha, tá? Ele tinha como se fosse uma coisa ali na cabeça, poderia ter se machucado quando caiu, alguém poderia ter dado algum golpe nele. É ainda um pouco incerto, talvez até nem tenham investigado tanto, talvez isso nem seja muito importante aí para as pessoas, só que é o seguinte, e também para muitos, né, também não é muito importante como é que o cara foi de base, sendo que ele já tinha feito muita coisa, mesmo que ele não seja o Zodíaco, o cara, ele era bem complicado, né? Inclusive, sabemos por que ele ficou numa clínica psiquiátrica. Ele tinha nas mãos dele também uma carta e quando a polícia chegou, eles tinham certeza que nessa carta ele estaria admitindo que ele era o Zodíaco. Acontece que não era isso que estava na carta. Na carta, pelo contrário, acabava dizendo que os policiais eram pessoas horríveis, falava mal da polícia, de todo o inferno que foi a vida dele, todas as coisas ali que ele tinha para se queixar, e ele acaba então saindo dessa terra com 58 anos de idade, devido aí às complicações e toda a vida que ele estava levando também, que já estava bem complicada. Ele teria deixado também um testamento, onde ele deixou basicamente tudo para Connie. Ele deixou o cachorro, caso um tal de Harold não fosse atrás do cachorro. O Harold era o irmão dele. E também deixou os livros, deixou objetos pessoais, deixou alguns discos, deixou algumas coisas ali que eram dele para que ela tomasse conta ali, né, das coisas dele, ficasse com as coisas dele e também com o cachorro se ninguém viesse buscar. Porém, segundo a Connie, as coisas foram um pouquinho diferentes, porque ela disse que o cachorro mesmo ela nunca viu, ela não chegou a ver, porque levaram o cachorro antes dela conseguir saber o que aconteceu com ele, parece que também não conseguiu ficar com as outras coisas, e depois o Harold, o irmão dele, tentou entrar em contato com ela, junto com a esposa dele, para tentar reaver o barco, mas ela disse que não ia devolver, porque o barco ele tinha dado de presente para ela, estava no nome dela, e ela não devolveria. Ok, ela fica com o barco, as coisas acabam se seguindo e acaba ficando naquela, né? O David fica na seguinte situação, pelo menos se ele for a pessoa que eu acho que ele é, porque ele acaba admitindo pro David que ele era o Zodíaco, ele fala isso no telefonema, então pro David aquilo assim era muito sério, era muito, mas muito importante mesmo. Deveria ser para todos? Deveria, mas infelizmente acabou sendo apenas pro David e pros outros ele era apenas uma pessoa maravilhosa, a ponto da irmã ignorar quando ele disse não deixe seus filhos ali próximos a ele, sabemos, afinal de contas, teve toda a questão ali do que aconteceu com ela, então ela também não acreditava que tinha acontecido alguma coisa relacionado ali à vida dela, da Connie, que ele tinha feito alguma coisa. Ela não era boba, ela sabia que teve o episódio da calça, ela se lembrava, ela contou, então eu acho que não era muito difícil de acreditar. Tive uma sensação muito estranha em relação a Connie, eu achei que em alguns momentos parece que a Connie tinha uma certa paixonite, de verdade, assim, é estranha, talvez até algum sentimento não trabalhado nela, mas tinha alguma coisa estranha referente a Connie e ele, era uma coisa muito estranha mesmo. E essa mesma estranheza a gente vai perceber na Phyllis, na mãe deles, e é uma coisa muito estranha também. Eu tenho que dizer pra vocês que essa história no final é muito triste e eu precisei segurar bastante, mas bastante, porque foi difícil. Talvez o David fosse de 57, mais ou menos, ali, pelo que eu pude perceber. A gente fica pensando que essas pessoas, elas tiveram uma vida inteira pensando em tudo isso, vivendo uma vida muito estranha, com uma família, às vezes, um pouco disfuncional. Não sabemos como, de fato, eles foram processando todo esse passado da vida deles, que já começou tão difícil,
quando tão pequenos tiveram que lidar, o pai deles acabou fazendo ali com a irmã. Então, pensando em tudo isso, eu entendo bem, assim, o David, a questão toda do que o David acreditava, só que eu acho que o David já estava lidando com alguma coisa que ele não quis falar. Não sei se em 1992, mas quando ele decidiu que as pessoas precisavam saber o que o Arthur fez, para que de repente, se caso o Arthur fosse o Zodíaco, todos soubessem, enquanto eles ainda podiam contar a história porque eram jovens, eu acho que faz algum sentido quando a gente chega ao fim dessa história, porque sim, ela vai ter um fim. No ano de 2007, então, é lançado o filme Zodíaco, onde teve grande participação ali do Robert e foi todo aquele sucesso. Só que acontece que aí virou também um desafio assistir ou não assistir esse filme para essa família, porque eles tinham medo do que eles poderiam encontrar. A mãe, a dona Phyllis, disse que de jeito nenhum ela não ia assistir esse filme, era um absurdo, ela não acreditava em nada daquilo e assim por diante. Só que os meninos ficaram ali entre, eu sempre vou chamar de menino, não tem jeito, mas eles já com uma certa idade, porque era ano de 2007 e tal, decidiram assistir o filme. Foi um, foi outro, o primeiro que assistiu foi o David e a coisa foi meio cartática para todos, de certo modo, porque foi assim. Eles começaram a assistir o filme, o David começou a assistir o filme, muita coisa que ele não lembrava começou a voltar à mente dele, então ele falou que foi uma coisa assim, foi uma experiência estranhíssima e ele disse que todas as cenas, as coisas que aconteciam ali, ele disse que muito daquilo ele presenciou. Depois também teve a questão toda da Connie, a Connie começou a ver muita relação nas coisas que tinham acontecido no filme e quando ali passa, né, todas as localizações de onde aconteceu o que, ela começa a perceber que todas as vezes ali que as coisas aconteceram, eles estavam perto, ou ele estava perto do local. Então, aquilo ligou uma chave na cabeça dela e muitas coisas também começaram a vir à tona. Então, a gente percebe que eles ficaram muito mexidos com o filme. É como se você tivesse assistido todos esses anos da sua vida sendo replicados ali em um filme. E lembrando também que boa parte dessa história também foi registrada por Robert Grisham. Então, o que acontece é que quando eles assistem tudo isso, também não vai muito em desencontro da ideia do Robert. Então, tudo começa a virar, como eu falei para vocês, uma coisa que traz lembranças e mais lembranças e mais lembranças. E aí também vai acontecer uma outra coisa um pouco mais para frente, que é questionamento. Questionando a mãe, você sabe que ele é o Zodíaco, você sabe que ele fez essas coisas, o que você tá escondendo da gente? E ela dizendo sempre, ela era uma pessoa muito problemática. Olha, eu tenho uma teoria, depois no final vou deixá-la, afinal de contas, nunca vai ter uma história fechada. Não vai acontecer de se fechar uma história, mas vamos lá. Quando eles viram o capuz no filme, eles lembraram na hora do capuz que eles colavam, como aquele capuz era semelhante, eles foram lembrando de muita coisa que fazia muito sentido para eles. E até então, ninguém tinha noção que esse tal de Arthur poderia ter, entre muitas aspas, uma família. Então, quando eles começam a ver tudo isso, as coisas ficam já um pouco mais estreitas. Eles querem informações da mãe, que só dá risada. Quase que de uma forma também meio psicopata. Tô falando isso porque foram anos de cartas trocadas com uma pessoa que colocou na cabeça dela e que se colocava também como um psicopata. E eu já vou chegar nessa parte, que é a parte que é arrepiante, sinceramente, arrepiante. Quando o David, em desespero, perguntava para ela, mãe, o que você pode dizer aí? Como você pode provar que esse cara não fez essas coisas, mãe? E se ele estivesse te enganando? E ela dizia, ela tinha certeza que ele não tinha culpa de nada e tudo que ela sabia iria pro túmulo com ela. Ela deixava muito claro isso e que a única coisa que ficaria seria uma caixa que poderia responder algumas das dúvidas que eles tinham. E isso me pegou bastante e ninguém levantou isso na série. E eu não sei. Analisem vocês, porque veja bem. Vai sendo descoberto tudo isso porque em 2017 Phyllis vai de base. A senhora Phillips falece. E o que acontece é que então o David pega duas das irmãs dele e começa a fazer uma varredura na casa, tentando encontrar qualquer coisa.
Fita, carta, qualquer coisa que pudesse lhe dar alguma pista do tipo de conversa, as coisas que eles acabavam fazendo e o que eles encontram. É bizarro. Bom, o David vai com a segunda, aquela irmã que eu falei pra vocês, que é a segunda irmã mais nova, e também uma outra irmã. Não era a Connie que estava junto, era apenas as duas irmãs, a segunda mais nova e a mais nova. E eles começam a encontrar algumas coisas, como por exemplo, cartas que estavam dentro, ali acopladas em um fichário, todas colocadas ali em um fichário, eram muitas cartas de quando ele ficou preso, e tinha também uma fita de vídeo, ou melhor, algumas que eles foram encontrando, né? Inclusive uma tinha várias letrinhas assim, como se de repente também estivessem ali criando algum, sei lá, mais uma charada, alguma coisa com letras, não dá para saber, tudo sempre com duplo sentido. Então eles começam a assistir a fita. Primeiro que a coisa muito estranha é a estática, ele não lidava bem com aquilo, não era bom em fazer alguns cortes e tal, a coisa estava muito mal feita. Ela falava também, tinha ali algumas imagens da mãe deles falando, e ali você vê uma mulher muito diferente, principalmente porque, segundo ele mandava carta todo Natal, mas os filhos nunca respondiam, só que os filhos nunca souberam que essas cartas chegaram. Logo, o que acontece? Tinha muita coisa acontecendo que ela não dividia com eles, ela manteve tudo em segredo. E é aí que a gente vai percebendo coisas, né? E vai lembrando de coisas. Eu lembrei, por exemplo, quando chegou agora essa parte, por exemplo, que quando ele sai do hospital psiquiátrico, ele passa um bom tempo na casa da Phyllis. E aí sim, eles dividem o quarto. É o que eu digo pra vocês, que foi uma época que realmente os dois tiveram um relacionamento íntimo mesmo, mas vai ser por um tempo. E aí, quando é essa parte aí do porão, do cachorro e tal, ele grava uma fita dizendo que aquele era o cachorro, apresenta o cachorro, só que tinha umas coisas muito estranhas, como por exemplo, ele fazia um corte ao vivo. Segure o estômago aí, porque ele aparecia assim, com o traseirão de fora, zero coisas, apenas um cartaz escrito final vivo em inglês, tá? Que ninguém nunca conseguiu entender o que aquilo significava, mas todo enigma está nas cartas. Eles também conseguiram encontrar algumas entrevistas que ele acabou dando em programas de TV ao longo do tempo, dizendo que ele não era o Zodíaco, porque ele sempre foi basicamente ali um principal suspeito, e a coisa toda foi se propagando aí de uma outra forma, até que ele acabou naquele porão. E aí vieram as cartas, e as cartas são de arrepiar. Nas cartas, basicamente, ele diz que se ele tivesse sido um pouco burro, se ele não tivesse a inteligência que ele tinha, eu tô tentando resumir aqui, tá? Se ele não tivesse a inteligência que ele tinha, eles teriam conseguido pegá-lo, que teve momentos que ele quase foi pego, que algumas vezes, quando apareciam algumas pessoas ali que eram encontradas de outras datas, porque lembra que eu contei pra vocês que eles acharam uma de 63, depois tinha uma de 66, além da de 68. Então, tem também uma que eles levantam, que acho que é de 61, posso estar muito enganada, mas seria ali muito próximo à época em que ele conhece a família Seawater, então pode ser também mais uma pessoa aí. E aí é que a coisa começa a ficar mais explícita, porque ela começa a fazer perguntas para ele, mas ao mesmo tempo ele mais quer responder do que até esperar ela fazer a pergunta mesmo, porque ele diz o seguinte para ela, ele diz: eu entendo as dúvidas que você deve ter sobre mim, afinal de contas, nós, serial killers, despertamos isso nas pessoas. Então, assim, ele está admitindo que ele é um serial killer. Está dizendo para ela que ele é um serial killer. Se ele é o Zodíaco, ninguém sabe, mas ele é um serial killer. Ele poderia ser um imitador do Zodíaco? Até poderia, porque tem uma hora que ele diz assim, por 4 anos o Zodíaco não atacou, e eu estou aqui há 4 anos. Então, é uma dobradinha. Será que, de repente, os dois não acabavam trabalhando juntos, eles não tinham um certo acordo para poder dividir aí as coisas, porque tinham leves diferenças entre uma cena, entre outra cena. Ele falava também que ele temia como eles conseguiram chegar perto, e ele ia dando várias ali pistinhas, diquinhas de que ele poderia ser o Zodíaco, e a Phyllis basicamente ia recebendo tudo isso como se ela também soubesse, e como se ela também se divertisse. Eu não sei se ela acabou despertando, sendo ali despertada para uma certa curiosidade em relação ao que era um serial killer, ou até mesmo aquela questão da paixão, né? A gente vê muito essa coisa de as pessoas se apaixonarem por serial killers ou por psicopatas e tal, acabar casando em penitenciária. De repente foi o tipo de sentimento que acabou despertando nela. Não dá pra saber.
Só que aí, conforme essas cartas elas foram sendo lidas, só dá para chegar a uma conclusão. Os filhos chegam à conclusão que ela sempre soube que ele era o zodíaco e que se ela acabasse falando, se ela contasse para as pessoas, isso pegaria muito mal, porque ela tinha 7 filhos e ela não tirou esses filhos assim do radar dele, nunca protegeu os filhos em relação a ele. Se ela não tivesse protegido porque ela não acreditava que ele era o zodíaco, ele estava admitindo que ele era um serial killer. É como se ela estivesse gostando de tudo aquilo de alguma forma, aquilo dava algum prazer a ela ou alguma curiosidade a ela. Isso também já é um assunto que deveria até mesmo, sei lá, ser pesquisado aí. Que tipo de comportamento é esse? Um comportamento completamente doentio também. Então, não sei o que ele acabou despertando nela, mas é como se os dois tivessem uma simbiose bem bizarra. E pensando em tudo isso, tem uma parte que acaba sendo decifrada daquelas cartas, daqueles enigmas dele lá, em programas de TV. E essa parte do enigma estava escrito assim: eu estou vivo e com saúde. Parece que em algum momento ele ficou muito parado. Esse ano seria 1973. E ele disse que a próxima vítima dele seria uma mulher chamada Connie Henley. E aí é que tá o problema, porque não existe Connie Henley. A Connie não era Henley, que seria a Connie, a filha da Phyllis, a irmã do David. Porém, o sobrenome de solteira da mãe deles, o sobrenome de solteira da Phyllis seria Hensley, que é muito parecido com Henley. E vamos lembrar que ele gostava de trocar as letras, então isso poderia significar que a próxima vítima seria a Connie. E aí a Connie é obrigada a admitir que no ano de 1973 ele teria sim ligado para a casa dela, chamou ela para fazer uma viagem. Ela não pôde, ela disse que estava bem, que estava casada, estava com os filhos, estava morando em Nova York e não poderia viajar com ele. Ele teria ficado com raiva, não ligou mais para ela por um bom tempo, mas volta e meia aí acabava acontecendo aquela situação de atender o telefone e a pessoa ficar respirando no telefone, aquela coisa de filme de terror. E engraçado que isso também aconteceu com o Robert, quando o Robert começou a ficar atrás desse tal Arthur. Ele também teve a casa invadida, as coisas mexidas e essa coisa aí que ligava e ficava, soltando ali essa respiração para ele ouvir e acabar assustando ele. Então isso aconteceu com a Connie. Bom, depois também que ele acabou falecendo, a jornalista ficou muito arrependida de não ter falado mais com ele, porque ela fala com ele em 91, ele manda a carta agradecendo a ela por tudo que ela tinha feito. Na verdade, ele estava bem irritado e ela não teve mais contato com ele. Então, ela queria ter feito outras perguntas, achou que teria oportunidade, mas infelizmente não aconteceu. Vocês lembram daquele agente super novinho que pegou o caso em 91? Pois bem, ele também pediu para que fosse recolhida ali uma quantidade suficiente, partes ali específicas do cérebro dele, fosse conservado para que futuramente eles pudessem fazer novos exames, fazer coisas ali para de repente conseguir mais informações genéticas, DNA, essa coisa toda que ainda era tudo muito novo. E isso aconteceu de verdade, tá? Então isso está preservado. Eles também começaram a encontrar alguém que tinha um cotonete que teria sido dele e várias outras coisas, incluindo a faca do David. Sim, a faca do David. Por quê? Várias das cenas foram utilizando uma arma branca. O David recebe o quê? Quando o carro quebra dele, o que ele dá de presente para o filho da Connie? Ele dá uma faca. E ele guardou de 92 até depois de 2017, que foi depois da morte da avó dele. Então ele entrega essa faca agora para o pessoal aí do científico do documentário fazer os exames. Por quê? Os cabos, a gente sabe ali que os cabos, cabos, rejuntes, normalmente guardam muito sangue. E aí o que acontece é que assim eles podem conseguir alguns perfis genéticos, pelo menos de começo, e um deles inclusive já foi conseguido, que foi 3 perfis genéticos, entre eles tem um masculino. E agora eles vão atrás para ver se os outros não pode ser até de possíveis pessoas ali que ele tirou a vida, misturou com dele e essa coisa toda que ainda pode de repente ser descoberta. Tem toda a questão também deles terem o cérebro, então eles conseguem fazer esse cruzamento de forma fácil, só que eles ainda aguardam ali respostas dessa parte toda genética, então a produção
construção do documentário ainda guarda essas respostas. A pergunta que fica é a seguinte: David, principalmente o David, porque a ideia foi do David. David disse: a gente precisa contar a verdade, a gente precisa contar quem é o Arthur enquanto a gente ainda é vivo, porque nós estamos ficando velhos e daqui a pouco essa história vai se perder e de verdade ninguém nunca vai ter ideia de quem foi o Arthur. E é ele que chega com essa ideia e ele começa a tocar tudo isso para frente. Acontece o documentário, ele conta tudo isso, ele aparece, como vocês viram ele no documentário inteiro. Ele aparece, mas ele diz que ele não sabe se o Arthur é o Zodíaco, mas ele sabe quem é o Arthur e ele sabe que o Arthur pode ter feito mal a mais pessoas, então ele quer que todo mundo que acabou passando mal, alguma coisa de mal na mão do Arthur, mesmo que ele não seja o Zodíaco, que seja revelado e que se ele for o Zodíaco, que as informações que eles acabaram possuindo com o tempo não acabem indo também para o túmulo com eles. Então ele quer contar, ele quer revelar, ele quer se libertar. Ele disse que foi uma coisa que o aprisionou. Ele tentou em 1992 ligar para a polícia, desligaram na cara dele. Ninguém quis ouvir as informações dele, ninguém quis ouvi-lo, então nesse momento ele só se sentiu aliviado, porque pelo menos assim ele não poderia machucar ninguém, na esperança também de futuramente conseguir alguma prova, alguma coisa que pudesse ajudar a colocar o Arthur na cadeia, só que isso nunca aconteceu. Ele acabou indo embora também em 1992, ele falece, então depois disso tudo ficou muito complicado e ele disse que as famílias precisavam saber. E é muito estranho, porque o documentário inteiro eu senti poucas pessoas ali com tanto sentimento. Primeiro foi o Robert, que eu percebi que tinha um sentimento, mas é outro tipo de sentimento, é um sentimento de uma pessoa que pode estar próxima a chegar a um resultado, que pode estar próximo a chegar a quem é de verdade o Zodíaco, mas também o David, porque eu percebi que tinha muita dor naquele homem, muita dor nos olhos daquele homem. Eu acredito que a vida dele não tenha sido uma vida muito fácil, porque isso realmente acho que o consumiu, e a vida com a mãe dele também não foi muito fácil. Ela não parecia ser o tipo de pessoa amorosa, sabe? Ela era uma pessoa muito estranha, sinceramente. Então, quando é feita essa pergunta para ele, ele disse que então, né, ele queria que fosse feito desse jeito para que a verdade ela fosse à frente e não se acabasse com eles. Só que depois disso, acontece uma coisa que é muito estranha, porque rapidamente 3 semanas se passam daquele momento que eles estão perguntando isso pro David no documentário, e aí eles acabam indo pro hospital. E quem está internado é o David. Eu acredito que ele teve essa ideia de passar as coisas para frente porque ele já estava lutando ou ele já sabia que ele tinha um câncer terminal. E aí o que acontece é que de repente ele pensou, eu não vou estar mais aqui, então eu vou tentar resolver o máximo de coisas possíveis antes de ir embora, mas ele não avisou ninguém. Ele foi levando as coisas, ele não contou para ninguém e depois disso ele fica 3 semanas internado, passa ali 3 semanas, ele está internado. Os irmãos estão à volta dele, todos estão agradando muito ele, todos os irmãos ali juntos, e eles dizendo que ele poderia ter avisado e que foi ele que inventou isso há 2 anos atrás, que ele tinha inventado, que eles tinham que colocar essa história para frente e agora ele estava se libertando e que estava tudo bem, que ele podia se libertar e que agora todo mundo já sabia. E foi incrível a mudança, assim, em 3 semanas ele estava de um jeito assim muito mais forte no documentário, muito bem, como vocês podem ver. Ele já é um homem de 73 anos e depois você tá vendo ele, eu não vou colocar nenhuma foto disso, mas ele com toda a aparelhagem assim, paliativa, não tinha mais nada para fazer por ele. E eles estão fazendo essa cena no hospital e aí depois disso eles estão falando para ele que ele sempre quis se libertar e então agora ele tá se libertando. E é aí que a gente percebe como esse cara, ele foi ali atormentado por essa ideia de quem era esse Arthur, porque ele não conseguiu esquecer essa história. Talvez o que mais doesse é saber que a mãe dele sabia de tudo isso e deixou todos eles na mão desse cara. É uma situação muito pesada, é uma coisa muito triste. Então essa questão toda de se ele é ou não o Zodíaco, não importa, porque ele fez o que ele fez com essa família e ele fez o que ele fez com as pessoas. Ele foi preso por isso, ele foi por um hospital psiquiátrico por fazer isso com pequenos. Então, é uma situação muito triste essa questão toda. E você saber que a sua mãe tá no meio disso. Então, a gente
consegue ver esse fim, e aí depois eles colocam a informação de que uma semana depois ele veio a óbito, tá? Aos 73 anos de idade. Então ele só guardou os últimos momentos da vida dele para expor quem era o Arthur Lee Allen, e ele fez isso. Então não importa se ele não tá mais aqui, se for ele, se ele for o Zodíaco, se os resultados dos exames derem positivo, ele vai ter levado essa história a público. Mais pessoas começaram a falar, até o Robert mesmo fala que ele não sabe, ele realmente não sabe. Talvez eles consigam provar que o Arthur é o Zodíaco, talvez isso aconteça, e talvez aconteça, ele quis dizer aconteça, e continuem achando que é outra pessoa. Virou uma lenda, como eu disse para vocês em relação ao Jack. É como se virasse uma lenda. Então é uma questão complicada essa questão do Zodíaco, são mais de 50 anos, é muito tempo. Então as coisas elas começam a tomar quase que um imaginário, ela vira mesmo essa coisa meio folclórica. Só que não, a gente não tá falando de um folclore, a gente tá falando de uma pessoa bem cruel. Só que quando essa história toda é contada, e eu revi novamente esse documentário algumas vezes, eu pensei alguma coisa sobre a mãe deles. E se de repente essa mãe fosse ali o par perfeito de uma outra forma com o Arthur? E se de repente os dois se dividissem? E se de repente um utilizasse, vocês sabem, aquele que tem cartucho, e o outro fosse o tipo que gosta mais de usar uma faca? Por quê? Será que uma mulher não poderia ser o Zodíaco? Afinal de contas, ele parecia querer explicar algumas coisas para ela a respeito de serial killers. E por que casais? E por que depois o taxista? Não era sempre que era um padrão, ele quebra esse padrão com o taxista. Então tiveram momentos ali que as cenas eram diferentes, os padrões eram quebrados. E por quê? As coisas aconteciam quando ele estava viajando com os meninos, mas ela também ficava sozinha. Poderia ficar com os outros filhos, ou de repente ela poderia ficar sozinha? Como que isso estava funcionando? A gente também não sabe. Então, de repente, até mesmo com os filhos que eram menores, que eram um pouco mais fáceis ali de enganar, poderia sim, a Phyllis poderia ajudá-lo de alguma forma. E se de repente ele não fizesse isso sozinho, fosse duas pessoas na cena? A gente nunca vai saber. Ela pode realmente ter sido apenas a confidente dele, mas ela também pode ter sido uma pessoa que acabou participando aí de repente de algumas vezes eu também quero ser o Zodíaco, porque mais uma vez isso não deixou de ser uma construção feita ao longo dos anos, e ao que tudo indica nas cartas, provavelmente a polícia vai ler, vai reler, vai olhar todo esse material que foi entregue agora pela família Seawater. Só que eu achei extremamente estranho em nenhum momento levantarem essa possibilidade de que a Phyllis também poderia estar junto com ele, ou ela ser o Zodíaco. Não sei, todos estavam muito próximos. Talvez ela poderia, como eu disse para vocês, ser a alma gêmea do Zodíaco, um Zodíaco número 2, ou a segunda parte do Zodíaco. Não sei, realmente não dá para saber. E esse cara ou essa mulher, eles tinham uma ideia muito fixa de um pós, né? Um depois que a gente vai embora. Então, a ideia dele era levar pessoas, porque assim ele poderia escravizá-las para o pós. Então, ele continuaria sendo o carrasco delas depois, né, no além-túmulo. Realmente uma coisa muito bizarra. Então, não dá para saber se esse cara estava ligado a algum grupo, alguma ideia, não dá mesmo. Mas a gente não sabe a respeito da Phyllis. Então, não vamos aqui excluir pessoas nessa hora, quando a gente pega um documentário desses, que basicamente aí levou aí os últimos anos da vida de uma pessoa, e que essa pessoa, vamos combinar que assim, não tinha toda a confiança do mundo em cima da mãe. E se ele, que era o filho, não tinha toda essa confiança em cima da mãe, quem somos nós para ter toda essa confiança em cima da mãe dele? Então, as coisas, elas precisam também ser levantadas de todas as formas. É sempre muito difícil saber quem é o Zodíaco, isso tudo estava engavetado, o Arthur sempre foi o principal suspeito, ele nunca foi preso, então por que não, de repente, a Phyllis? Ninguém sabe se a Phyllis participou alguma vez ou algumas vezes, ou se a Phyllis se dividia com ele, mas que é muito estranha essa união dos dois, se for provado que ele é o Zodíaco, pode ser aquele tipo de amor pelo psicopata que acontece normalmente quando eles vão pra cadeia? Até pode. Mas que é estranho principalmente confiar os seus filhos
é ainda mais estranho é que o caso Zodíaco é uma investigação aberta. Não foi descoberto quem é o Zodíaco no documentário da Netflix. Foi apenas exposto o principal suspeito de sempre. O sempre principal suspeito, Arthur, e que nunca foi preso, aí sendo o Zodíaco. Talvez nunca tenham conseguido provas o suficientes, e também tem toda a questão de digitais, e também tem toda a questão de DNA, que não era uma coisa aí que ajudava muito à época, não dá pra saber. Então, essa série pra mim ela entra mais como aquela série Filhos de Sam, porque também é muito interessante aquela série, ele também quase chegou a uma coisa muito grande, mas infelizmente é aquela coisa. Agora, se vai ter uma nova temporada, um novo episódio futuramente pra atualizar, não sabemos, mas toda essa parte está em análise e o caso Zodíaco continua sendo um caso aberto. Possivelmente seja mesmo o Arthur, mas a certeza não existe. Os exames de DNA estão sendo feitos. Vamos aguardar para saber como isso vai ficar. Eu agradeço demais quem ficou comigo até aqui. Eu gostaria muito da opinião de vocês. Se vocês ficaram até aqui, o que vocês pensam a respeito da Phyllis? Se vocês assistiram, o que vocês têm a dizer sobre a Phyllis também, porque vocês têm uma outra ideia, até melhor. Britadeiras estão cantando nesse momento. Minha voz está acabando. Conta aqui para mim nos comentários o que vocês acham aí a respeito desse Arthur. Por que esse Arthur não foi preso antes, gente? Não é estranho isso? Eu achei totalmente estranho, porque assim, a polícia vivia ali no encalço desse cara, porque não prenderam ele em nenhum momento, assim, é muito estranho. Aí ele passa 4 anos preso, né? 4 anos o Zodíaco passa sem fazer nada. Então, não sei, né? Possivelmente aí, ou era um imitador, tinha um imitador também. Eu não sei, às vezes dá a impressão que eram 2 pessoas, porque quando ele fala dos 4 anos... parece que ele tá dizendo assim, ele não foi bobo de fazer nada em 4 anos para continuar caindo nas minhas costas. Realmente não sei. É uma coisa muito estranha, todas essas colocações. E a mãe diz que é ali e dali e ia sair as respostas, que ia sair as respostas do que eles estavam procurando. E se a resposta fosse, sei lá, eu sou o Zodíaco? Sei lá, a Phyllis é o Zodíaco, até porque o caso mais antigo, supostamente, até então ninguém encontrou outro, que poderia ser atribuído ao Zodíaco é de 1961. 1961, o marido dela estava na cadeia. 1961 é o ano que ela se aproxima dele. Realmente é uma coisa a se pensar. Eu realmente me deu um nó na cabeça. Eu conto com a ajuda de vocês aqui nos comentários. E claro, se alguém vai ver o resultado final dessa investigação, a gente também sabe que não vai ser o David. Ele esteve ali para falar tudo, mas ele não vai estar aqui para ouvir aí uma verdade final. Se é que vai existir uma verdade final, se é que é possível ter uma verdade final depois de todos esses anos. Meu Deus do céu, são mais de 50 anos, é muito tempo. Então, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa série, o que vocês pensam sobre tudo isso. Já deixo aqui as minhas desculpas se eu acabei trocando algum local, se eu acabei até repetindo alguma coisa, vocês me desculpem realmente. É um documentário extenso e difícil também de contar e eu tentei me esforçar o máximo possível, espero que tenha aí ficado de fácil entendimento, porque é um documentário também que vai e volta, para que não ficasse muito confuso, porque eu não tenho recursos visuais, né, aqueles recursos lá totalmente de filme para poder fazer isso ser mais fácil, então eu preciso fazer isso apenas em uma voz, apenas aqui com essa voz, e eu tentei aí fazer o meu melhor para trazer essa série para vocês, porque vocês pediram demais. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana, super beijo e até o próximo vídeo.